na sequência. Ele já gravou não, que ele está gravando. Gravação foi iniciada, perfeito. Bom, né, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao curso de Introdução ao Python com Ciência de Dados do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui, certo? Ficamos muito satisfeitos aí com a adesão de vocês, estamos muito felizes, esperamos que ao final, aqui ao término do curso, a gente consiga atender as expectativas e até mesmo criar novas expectativas, certo? Então, começar pelas apresentações, né? Somos dois professores, eu sou o Felipe Cavenaghi, sou professor substituto do Instituto Federal, sou formado em computação e tenho pós-graduação em engenharia de produção. E eu estou começando, né? Tem um tempo que eu venho estudando aí ciência de dados e eu estou começando a criar um projeto aí, né? Então, um dos motivos aí desse curso é justamente compartilhar, né? O que a gente vem aprendendo. E aí nós temos outro professor. Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Rafael Stofaletti João, sou o segundo professor do curso. Eu, assim como o Felipe, sou entusiasta da área, eu sou formado em ciência da computação, mestrado e doutorado também em ciência da computação, e a minha área de pesquisa é a inteligência artificial, mais especificamente a mineração de dados. Então, a gente está se aventurando um pouco mais, né, nesse conceito novo de ciência de dados, e esperamos que esse curso abra a nossa mente, tanto para vocês quanto para nós também, com dúvidas, sugestões, com discussões interessantes aí, para que a gente possa trocar figurinhas, né? Bom, acredito que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade no começo aqui com alguns detalhes, né? Eu peço a compreensão de todo mundo. Nós vamos sim disponibilizar essas aulas gravadas para que a gente possa consultar depois. E hoje eu vou deixar mais na mão do professor Felipe, para que ele puxe a frente e se divirta bastante, mas eu estou aqui ajudando, controlando no backstage, beleza? Vai aí, Felipe. Obrigado, gente. Vamos lá, obrigado, Rafael. Se vocês não gostarem de mim, não se preocupem, porque o Rafael vai fazer muita coisa aqui, né? Nós estamos bem divididos, então aí vocês vão tem duas chances aí para gostar da aula, né? E eu esqueci, né, de começar, mas agradecer e muito aí o apoio do Instituto Federal, né, por permitir esse espaço para a gente, e principalmente aí a coordenadoria de pesquisa e extensão, e em especial o professor Adriano aí, que nas últimas semanas tem feito um esforço aí para viabilizar, né, acesso ao Moodle, as inscrições, os editais. Então fica aí nosso agradecimento aí por isso, né? Muito importante aí o apoio institucional, né? Então todos estão a par, né? Só lembrando, quem está chegando agora, adicionar mais um e já falo. Quem está adicionou? Isso. Então, para quem chegou aí depois, a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Só que lembrando, acho que até consta do edital, né? Consta ali do planejamento nosso, nós vamos cobrar a presença, tá? Então, as aulas, elas são gravadas. Primeiro porque a gente tem esse recurso, não tem por que não aproveitar dele, né? Não disponibilizar depois para vocês, né? E para quem tiver um problema aí, não pode ir no dia, caiu a internet, aconteceu qualquer coisa, consegue acompanhar, precisa sair mais cedo, né? Então, como é o primeiro dia, a gente tem aí, sempre tem alguns problemas aí no primeiro dia, pode ser que hoje a gente passe um pouquinho, né, Você quer falar alguma coisa, Rafael? Você levantou a mão. Pode finalizar aí que eu falo. Tá. Pode ser que a gente passe um pouquinho aí da hora hoje, tá? Passe aí das 6h30. Só que, como está sendo gravado, aí quem tinha aí um compromisso pode aproveitar depois aí do recurso, né? E a presença a gente já fala como a gente vai acompanhar. Normalmente é via Moodle, tá? A interface aí do Instituto Federal é o Moodle, que é essa interface aí que a gente vem conversado aí, vocês têm conversado com o Adriano e com o pessoal da equipe aí da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. E aí a gente vai passar, a gente ainda está ajustando algumas coisas, mesmo porque umas pessoas estão com dificuldade no login, mas normalmente você clicando no link, a gente já consegue recuperar essa presença. Se a gente for tratar de outra forma, a gente passa.
Hoje eu vou pedir mais tarde, a gente vai fazer uma chamada no chat. Quem não tiver com acesso no chat, a gente vai pedir para mandar uma mensagem para a gente via e-mail ou via WhatsApp. Aí pode falar, Rafael. Só para lembrar, pessoal, que além do vídeo, né, que vai ficar disponibilizado, o Moodle vai conter todos os materiais que a gente vai utilizar, né, as atividades, vai ser o nosso sistema de avaliação, tudo tranquilo ali, mas a gente vai manter um repositório no GitHub também. Então, todos os códigos que a gente implementar aqui vão estar disponíveis no repositório do GitHub. O link ainda não está disponível lá, porque a gente vai disponibilizar assim que a aula terminar, para que todo mundo preste atenção primeiro na explicação e depois tenha acesso aos códigos, beleza? Era só isso. Beleza, perfeito, Rafael, professor, perfeito. Vocês estão vendo minha tela, né? Vocês vão ver que ela vai estar um pouquinho diferente da de vocês, que é a minha do professor. Mas nós temos aqui no Moodle, para quem não é aluno do Instituto Federal, então, um quadrinho de avisos, então qualquer externalidade, qualquer problema, qualquer mudança aí na lógica ou incremento na lógica aí da aula, a gente põe nesse quadro de avisos, né, eventos. Talvez aí a semana a gente teve aí um bate-papo de inteligência artificial, né, se já estivesse ativo, o curso ainda não tinha começado, claro. Aqui seria um local da gente disponibilizar esse recurso, né? Aí nós temos o link no Teams, acho que a maioria conseguiu. Depois é legal que vocês deem um feedback para a gente, depois, de quem não conseguiu entrar pelo Moodle, tá? Lembrando que pela questão da presença e do controle nosso, importante que vocês entrem aqui pelo Moodle. Então, essa semana, ir corrigindo qualquer externalidade. O professor Rafael falou do GitHub, a gente vai disponibilizar o link com as instruções. Um material de apoio, né, de acordo com o decorrer do curso, vamos adicionando. E para cada encontro, um material usado no dia da aula. A gente está com esse material aqui de introdução ao Python, parte 1. Eu vou pedir para que vocês baixem o material. Quem não sabe o que fazer com ele ainda, né? Espera um minutinho que eu já vou explicar. Além disso, a gente tem um fórum de discussão, né? Nós decidimos usar também, o Moodle tem essa interface de fórum, para a gente poder bater um papo, trocar ideia, né? Então, esse tipo de curso é muito interessante isso. Então, eu, por exemplo, hoje vou usar o Google Colab, mas quem estiver usando outra interface aí de programação, outra IDE, né, o fórum é um espaço aí para vocês colocarem. Eu não consegui executar, não consegui baixar arquivo, né, não entendi isso. Então, para tirar dúvida, buscar um novo recurso e até mesmo indicar, né, quem aí tiver ideias, quiser incrementar, né, o que for dito em aula, aproveita esse recurso aqui do fórum, tá? Então, primeira coisa, pessoal, clica aqui, introdução ao Python. Ah, tá, entendi o que me falaram. Poxa, eu upei. E se eu baixar o arquivo? Eu acabei de upar, pessoal, senão eu vou mandar por lá mesmo. Deixa eu editar a configuração. O que eu fiz de errado? Só um segundo, que foi a reclamação do Fabrício, né? Que ele abre uma tela de HTML. É ideal que vocês baixem esse arquivo aqui, ó, parte 1 da introdução ao Python.pynb. Eu vou mudar para fazer o download. Pronto, já acho que já vamos ver se resolve. Lembrando, esse curso foi inicialmente... Ah, legal. Ó, então, pessoal, vai lá, clica, Introdução ao Python, parte 1. Ele vai abrir a janelinha, baixa, né? Baixamos. Lembra, esse curso ele foi planejado inicialmente para ser presencial, a gente ainda tem algumas adaptações aí, em geral, né? Em função da pandemia, certo? Então, baixa. Eu vou usar, pessoal, o Google Colab. Então, quem não conhece, digita Google Colab no Google mesmo, né? Faz uma busca. Ele vai dar aqui, ó, Google Colab. Cria ali a conta, né? Vocês vão ter lá toda aquela interface. A gente está disponibilizando, o professor Rafael criou um tutorial em vídeo para instalação do Anaconda, utilização do Jupyter Notebook, né, das interfaces de programação. Hoje eu estou usando o Google Colab, mas aí a gente vai disponibilizar para quem quiser usar outras interfaces. Quem já tiver prática aí, tem o Python instalado, pode ir por lá também, tá? Mas eu vou mostrar por que eu estou usando. Então, aqui, ó, eu já adicionei, tá? Mas para quem não adicionou, vai ter a abinha aqui, ó, de recentes, exemplos, né? Google Drive. Upload, quando você abre, browser. Você pode arrastar também, ó, curso IPC, né? Introdução ao Python com ciência de dados, aula 1,
e PYNP. E ele vai abrir para você, certo? Só para mostrar um pouquinho a interface do Colab, está abrindo aqui no meu, está carregando, né? Eu vou trabalhar nessa, é para abrir algo parecido, para vocês já irem testando, mas o natural, né? Você vem aqui e põe, ó, novo notebook, certo? Novo notebook, abre um, ele abre um novo, né? O que é o Google Colab, então, pessoal? Ele é uma ideia, é uma interface. Alguém levantou a mão aí, o Rafael Heck, quer falar alguma coisa? Tá, eu vou continuar, Rafael. Qualquer coisa, abre o microfone ou escreve no Professor, chat aí. se você puder... Ah, tá, desculpa. Se o senhor puder explicar de novo, porque aqui, tipo, travou tudo, eu não vi o passo a passo. Tá, que parte? Eu vou fazer assim, ó, Rafael. Esse eu vou voltar um pouco, rapidão, né? Mas como está sendo gravado, aí vocês voltam. Mas deixa eu voltar aqui, então, um pouquinho. Você perdeu... A ideia é o seguinte, tá? Entrar no Google Colab. Digita Google Colab, né? Google Colab no Google, certo? Ó, Google Colab, clica lá, ele vai abrir a interface. Aí você vai ter que cadastrar, tal, vai abrir lá para vocês, tá? Vocês vão seguindo passo a passo, certo? Deixa eu autorizar a Terezinha aqui também. Aí eu peguei aqui para você inserir, né? Abri um novo aqui, eu vim aqui, ó, arquivo novo. Eu vou falar de novo como que insere, eu vou abrir de novo o meu, tá? Então, novo notebook, ele vai abrir essa telinha, né? E aí a gente tem essa interface onde eu posso programar em Python, uma interface que ele permite ali uma ideia de programação. E qual que é a vantagem do Google Colab? Primeiro que ele já tem tudo, quase tudo instalado, você vai lá, faz umas importações. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, desculpa. Esqueci de compartilhar uma pessoa. Aproveitando a deixa, para as pessoas que não estão conseguindo ler com clareza aí o que está aparecendo na tela do professor Felipe, coloca no modo full screen aqui do nosso Teams, que as letras ficam legíveis, tá bom? É só clicar aí no mais ações, nos 3 pontinhos, e colocar no Enter Full Screen. Aí fica tudo legível, bem mais fácil. Só vou... Pessoal, esqueci de compartilhar uma coisa aqui com uma pessoa. Bom, depois eu mando o vídeo para ela. Depois eu peço. Senão a gente vai já tá adiantado na hora aqui. Eu estava mostrando no meu WhatsApp aqui sem perceber, né? Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte: você vem aqui, você põe x igual a 2, certo? Segura o Ctrl, aperta o Enter. Vocês já vão aprender, eu aperto aqui no playzinho. Na hora que a gente for trabalhar. Pode falar. Ah, não, desculpa, aqui está o seu WhatsApp na tela. Obrigado, eu vi depois. E aí, o que ele faz? Ele vai alocar uma máquina remota, certo? Então, ele fala aqui para você, ó, coloquei uma máquina para você onde ele dá a informação com uma quantidade de RAM. Tá aqui, ó, se eu pôr em cima, ó, com 12 GB, 0,76 GB de RAM e com 12 GB de RAM e 107 GB de disco, né? Então, para quem aí não está com um computador muito bom ou deu problema na instalação, é interessante. Para trabalhar com ciência de dados, às vezes a gente não tem ali, a máquina não está muito legal, então numa fase intermediária a gente consegue trabalhar com um número interessante de dados usando essa interface. É uma das vantagens, né? Então, de início, vem aqui, novo notebook, né? Novo notebook. E aí começa. Primeiro comando que você pôr o playzinho aqui, né? Ele vai já alocar o espaço para você, essa máquina remota. E aí você vai conseguir... Você já tem uma interface de trabalho, né? Outro recurso aí vai estar no vídeo que a gente vai disponibilizar. Tem o Jupyter Notebook. E aí tem a IDE do Python mesmo, quando você instala lá, tem umas ideias que são bem interessantes de trabalhar. Aí eu não vou me estender muito agora, depois a gente, como tem o videozinho, se você quiser introduzir elas, Rafael, fica à vontade também, senão... Então a gente continua. Então, próximo passo, né? Vem aqui, eu deixou lá no download, vem aqui, ó, abrir, né? Cadê abrir? Upload, cadê? Fazer upload de notebook. Eu forneci para vocês o arquivo, vocês vão fazer o download,
faz o upload no notebook, vem aqui, ó, browser, ou arrasta, né, o arquivinho lá que vocês salvaram na pastinha lá de download de vocês, vem aqui, clica 2 vezes, ele já vai fazer o upload. Como eu já fiz, né, vou cancelar aqui, e vai abrir essa telinha. Até aqui tranquilo, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Tô vendo aqui nada no chat. Lembrando que quem está entrando agora, a aula está sendo gravada, então esses passos aí vocês vão poder recuperar. Já fizemos um pouco a introdução do curso, da interface. Se eu esqueci algo aí, vocês podem me interromper. Então, por que, né? A emenda do curso, né, que é importante. Então, somos professores e emenda do curso, né? A gente vai falar, então, Python aplicado à ciência de dados, tá? Então, é um curso mais aplicado, a gente não vai ficar muito, assim, naquela introdução de explicar o que é variável, explicar como funciona um for ou um if a fundo. A gente vai, na verdade, ir apresentando os problemas, esse é o nosso planejamento, desses mais inerentes à programação, né? E aí, na prática, a gente vai indo atrás aí dos conceitos, certo? Então, é algo que é importante. Esse aqui é um curso mais aplicado, tá? Então, nossa ementa vai ter Python, né? Claro, os recursos do Python, ambiente de programação, os tipos de dados, as referências. Então, explicar aí o básico do Python que vocês já usam em outras linguagens. Quem não usa, não fica lá muito desesperado, né? Quem nunca programou, que você vai poder, né, se recorrer aí ao material, né, para ir aprendendo. Aí os recursos que a gente usa, né, em ciência de dados, alguns, então, NumPy, que ele vai mexer, ele é um recurso muito legal de manipulação de array, você transforma os dados lá, array é uma estrutura, né, um modo de armazenar, ele tem uma forma de armazenamento que é muito rápida, permite armazenar muitos dados e manipular, ele tem uma série de interfaces para manipulação desses dados, a gente vai ver em detalhes depois. O Pandas, né, mesma coisa também, que você manipula esses dados, que ele cria lá os data frames, ele é muito legal para você buscar, né, formatar os seus dados, você conseguir trazer ele para dentro criar uma estrutura, né, a partir de uma planilha, a partir de um banco de dados, a partir de um scrap que você faz lá da web, e também fazer a manipulação, tá? Ele vai trabalhar muito com esse array do NumPy. O NumPy, na verdade, está mais ligado à estrutura. Ele está dando aqui que está meio lento. Se estiver travando muito, vocês me falam que minha conexão não está muito boa, eu corto o meu vídeo também, tá? Se estiver muito atrasado. Então, o Pandas, né? O Matplotlib, para a gente mostrar esses dados, né? Depois de tratados, para plotar, né? Plotar é desenhar gráficos, certo? E aí, né? Um pouquinho aí na prática, né? Uma introdução à aprendizagem de máquina, né, ao machine learning, né, acredito que a gente vai conseguir também pôr um pouquinho de deep learning, né, quem tiver interesse aí tem uma introdução muito boa do professor Adriano na palestra do Instituto Federal, no bate-papo que a gente teve sobre inteligência artificial, está disponível no YouTube, depois a gente coloca para vocês o link ali no Moodle para já se inteirar. E processamento de linguagem natural, também a gente vai dar uns exemplos. Nessa mesma bate-papo, o professor Rafael e o professor Gustavo também fizeram uma boa explanada aí sobre o assunto. E teve também o aluno, que é um aluno nosso, que é o Carlos, né? Ele está até aqui presente, que ele também fez uma apresentação bem legal. Então, quem quiser exemplos na prática aí, teve o nosso bate-papo lá no evento que teve aí no IFE essa semana. Então, tá, pessoal? Começar um pouquinho aqui, introdução ao Python, né? Então, o que é um Python, né? O Python, ele é uma linguagem dinâmica e interpretada, tá? A gente fala que é dinâmica porque ele consegue, se utilizar de um conjunto de paradigmas, ele é implementado de forma a aceitar diversas tipos de paradigmas de linguagem e também a manipulação dinâmica em relação à manipulação nos dados, na verdade, né? Ele trabalha com lista, ele trabalha com paradigma funcional, tá? Então, é interessante por conta disso, ela tem uma certa flexibilidade, né? Essa flexibilidade, ela não vem de graça, ela vem com um certo custo. Muitas vezes você tem que saber o que você está fazendo no Python, né? Porque ele vai aceitar algumas coisas e você tem que saber o que ele está fazendo, porque às vezes o resultado pode não ser, ele pode estar com a sintaxe correta, mas não usando a estrutura que você espera, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, a gente vai vendo aí no decorrer
do curso. Ela é originalmente uma linguagem interpretada, né? O que significa interpretada? É isso aqui, né? Que eu tinha mostrado lá no outro, né? Vou mostrar um exemplo aqui abaixo. Eu escrevo o código, certo? Escrevo um código, eu compilo não, né? Eu mando ele executar, né? Vou criar um aqui embaixo para não bagunçar muito. Então, ó, essa interface do Colab é legal por causa disso, pessoal. Eu consigo mesclar, tá vendo? Texto com código. Então, para quem faz apostila é muito bom. Para quem gosta de fazer relatório também, né? Esses tempos aí, minha namorada fez um relatório lá para a cervejaria que ela trabalha. Ela fez aqui no Colab. Ela foi pondo lá a teoria e ia pondo as contas em Python, né? Mas ele é interpretado por causa disso. Tanto aqui quanto na IDEX, qualquer outra ideia, né? Você vem, põe o comando, dá Enter, ele já executa para você, tá vendo? Ele executou. Se eu mandar imprimir, então ele vai lendo de acordo com essas, ele vai lendo linha a linha e já vai executando, tá certo? Mas nós temos hoje, né? Faz muito tempo já, você consegue também gerar um executável do Python. Eu não sei, eu nunca mexi com isso, tá? Não vou saber informar, a gente pode correr atrás. O fórum existe por conta disso também. Mas você pode sim gerar um executável em Python também, tá? Ele é multiparadigma, então você aceita os paradigmas interpretativo, orientado a objeto, procedural e funcional, tá? Paradigma de linguagem, para quem não é da área, ele vai ditar muito a forma como a gente pensa a programação e a forma como a gente vai expressar a nossa programação, como a gente vai escrever, né? E aí a gente vai vendo aqui, conforme for evoluindo aqui na aula, quem já conhece vai começar a perceber e nunca viu Python, né? Essa mudança de paradigma. Quem não conhece não precisa ficar desesperado, mas a ideia é que eu consigo trabalhar com diversas formas de programação, tá? Que eu uso em linguagens específicas, certo? Então, só assim, a ideia de orientação a objeto permite que eu trabalhe com módulos de uma forma mais interessante, né? A ideia de programação funcional permite que eu otimize meu código também, faça umas interações mais interessantes, tá? Só para... Falando, William, você gostaria de falar? Boa tarde, professor. Uma dúvida Boa que tarde. eu tenho em linguagens compiladas e interpretadas. Você poderia poder explicar um pouquinho para entender esse conceito? Legal, William. Eu vou falar por cima, mas depois a gente pode fazer um atendimento para melhorar isso, porque são conceitos, para quem não é da computação, que eles são meio complicados. Mas, assim, a grosso modo, tá? A linguagem, e na prática também, a linguagem compilada, elas eram executável, tá? Então, ele vai ler todo esse código aqui que eu escrevi aqui embaixo, por exemplo, tudo isso aqui, ele lê primeiro, certo? Ele vai, que a gente chama de compilar, ele vai ler, já vai verificar a sintaxe, vai gerar o que a gente chama ali de um código objeto, um código intermediário, né? E depois, quando eu consigo, a partir daí, gerar um executável, tá? Então, o código compilado, ele gera um executável. Aí eu consigo disponibilizar para você, que nem o Teams, eu disponibilizo para você um arquivinho que você clica, certo? E aí o programa executa. A linguagem interpretada, o meu produto final, de certa forma, vai ser um script. Então, eu vou fornecer para você uma sequência de comandos, né? Geralmente num arquivinho ali, em formato texto, né, um pouquinho mais elaborado, você vai ter que ter essa linguagem instalada no seu computador, certo? No geral, tá? Tem umas variações aí, mas você tem que ter Python, e aí você vai chamar esse script, o Python, né, a linguagem de programação lá, ele vai ler, né? Vai ler em tempo real, linha a linha, e já vai executando essa linha a linha. Então, quando eu mando rodar aqui, que eu dou o playzinho, ele faz passo a passo, sempre, tá? O compilado, ele gera um código lá que ele conversa direto com a máquina, tá? Professor Rafael, se quiser completar, fica à vontade, tá? Eu fico falando aqui, mas... você quer falar mais alguma coisa ou ele esqueceu de baixar a mão? Não, acho que eu esqueci aqui, desculpa, eu vou desativar aqui. Ah, tá, Obrigado, beleza. professor. Tranquilo. Não, faz parte aqui. Eu vou pedir para quem levantar a mão, escreva no chat também, a gente tem... não precisa, né? Fica só atento a hora que eu falar. Professor, já falo. só no chat, eu acho que a gente está sem acesso ao chat. Pelo menos, eu estou sem acesso ao chat. Sim, a gente... Está desabilitado. Isso, a gente conversou no início. Esse primeiro dia de aula vai ter esses probleminhas aí. Quem não tiver... Chegou a gente nova depois, né? Quem não tiver com acesso ao chat, manda mensagem no WhatsApp lá, a gente vai acompanhando, tá?
A ideia é que a gente, para a semana que vem, já esteja todas essas questões acertadas, tá? Isso aí é um detalhe do Teams, aí que tem umas peculiaridades aí que às vezes a pessoa não consegue acessar o chat, a gente acerta até a semana que vem, tá? E para quem chegou por último, a aula está sendo gravada, então se você perdeu, não fica preocupado, né? A gente disponibiliza e vai ter uma chamada daqui a pouco, tá? Acho que já podia fazer agora, né? Já entrou quem tinha que entrar. Eu vou escrever no chat, pessoal, chamada, certo? Quem está com acesso ao chat, escreve o nome completo lá, certo? Quem não está, deixa eu só aceitar o Jordânia aqui, quem não está com acesso, manda uma mensagem ou privada no WhatsApp ou um e-mail, tá? Então, vamos combinar assim, quem tiver problema, não fala aqui agora, manda mensagem só para a gente agilizar. Quem não tiver, responde a chamada. A ideia é que essa chamada seja feita via Moodle, tá? Nas próximas, é que teve gente que teve problema com o Moodle, tá? A ideia é que a próxima aula a gente não tenha esses detalhes aqui. Deixa eu só autorizar. Ah, entrou, tá? Quem entrou agora, ó, digita a chamada o nome no chat. Quem não está com acesso ao chat, manda mensagem depois no privado para a gente acertar, tá? Continuando, então, as características da linguagem, né? Toda linguagem de programação, a gente tem essa questão... Nossa, já está pipocando lá. Deixa eu tirar a atenção, senão fica pitando aqui. Então, questão de variável, tá? Variável. Então, o que é uma variável no Python, certo? Se eu chegar aqui, o que é uma variável? Quando eu faço x igual a 36, x igual a 8, certo? X igual a 3.45, o que o Python faz? Ele já faz isso automático, tá, pessoal? Quem pegou, ó, interface do Colab, pega aqui, clica nessa linha da aula, aperta o playzinho, tá? Para quem, se você vier aqui em arquivo, se não me engano, ele tem executar aqui, ferramentas, executar, tá vendo? E aí ele te fala aqui, ó, tem o atalho que é o Ctrl Enter, né? Aqui que é uma célula em foco, é a célula que eu selecionei, seleciono a célula que eu quero executar, seguro o Ctrl Enter, né? Se eu segurar o Shift e Enter, ele já pula para a próxima célula, tá? Então quem quiser executar tudo na sequência, faz assim. Quando eu falo x igual a 36, y igual a 8, z igual a 35, o Python ele já vai pegar, reservar um espaço de memória no meu computador, né, um espacinho lá na lógica lá na arquitetura do meu computador, certo? Na memória, e vai falar, ó, esse número aqui, ó, ele é um inteiro, ele já faz a atribuição, então, você não precisa atribuir o tipo no começo, ele já faz a atribuição, o valor é 36, e já identifica o tipo, tá? O que são os tipos? Acho que eu esqueci de pôr aquela tabelinha clássica, né? Mas em programação a gente trabalha as variáveis e elas têm tipos também, tá, pessoal? Então, o que é um tipo de variável? Tá? Isso aí depois a gente pode resolver no atendimento melhor também. Aí foi uma falha minha, eu tinha que explicar um pouquinho melhor aqui, fazer uma tabelinha, vou ver se eu disponibilizo para quem não é que ainda não está tão por dentro, né? Mas o tipo, eu estou falando que o meu x aqui, quando eu falo que ele é inteiro, eu estou avisando para o Python que ele aceita só números inteiros, ele não aceita ponto flutuante. Então, ele vai aceitar só 1, 2, 3, 4, 5, certo? Se eu ponho 3.45, ele vai falar que o z ele vai ser um float, tá? Que a gente chama de ponto flutuante. E aí esse número já não é só inteiro, ele aceita o 3.35, 3.47, o 5 sobre 2, né? Que ele vai converter em 2,5, né? Então ele aceita esse tipo de dado, tá? É como o compilador trata os dados, né? Por que isso? Porque se eu só tenho números inteiros, eu não preciso ficar usando muita memória para identificar quantas casas decimais ele tem, por exemplo, tá? Mesma coisa string é o que a gente chama de palavra, né? Palavra a gente chama em programação de string, que é um conjunto de caracteres, né? Então, quando eu faço isso no Python, ele já reserva o meu espaço na memória, já atribui um tipo, né, para poder reservar esse espaço na memória. Ó, tá vendo que eu não falei em nenhum momento que tipo que era, né? Quando eu mando imprimir, esse comando type, tá? Isso aqui é uma apresentação, depois a gente vai entrando em detalhes. Esse comando type, ele me mostra o tipo, né, da variável que eu estou usando. X é uma variável, certo? E aqui eu estou mandando o comando print, ele imprime isso tudo na tela, né? Se eu botar
print oi direto, né? Aqui embaixo, vai ver, ele imprimiu o oi, certo? Se eu atribuo y igual a oi e falo print y, né? Também já imprime para mim aqui, ó, o oi, mesma coisa, tá? Então, o print é o comando de impressão na tela. A gente tem outros comandos de entrada e saída, certo? De saída. E essa aqui é o que a gente chama de sintaxe, né? Isso aqui é a sintaxe. A atribuição vai ser sempre a variável igual a gente fala recebe, né? Variável, o operador de atribuição, o valor que você quer atribuir para sua variável, né? Então, variável x é igual a 36. Então, eu estou atribuindo 36 à variável x, estou atribuindo a string oi, né? O string oi, a variável y, e valor 3.45, a variável z, né? Quando eu falo aqui print x, né? Eu estou recuperando esse valor, tá, pessoal? Então, operador de atribuição igual, certo? Os tipos básicos, né? Então, comentei aqui, né? Só repetindo. Então, ó, quando eu faço aqui, eu vou ter os mais usados, né? Inteiro, float, que é o ponto flutuante, né? Número que tem as casas decimais. String, né? Que são palavras, né? Conjunto de caracteres, para quem programa em outras linguagens. O booleano, né? O booleano, ele é uma variável que ela vai ter só verdadeiro ou falso, tá? Depois vocês vão entender por que existe essa variável. Mas ele recebe, e aí o verdadeiro a gente chama de true, né? E o falso, né? A gente chama de false, tá? Então, se eu mandar imprimir aqui, né? Teu J também, né? Ctrl. Tá aqui o false, né? Perceba que ele vai executando aqui, ó. Ele vai imprimindo aqui embaixo. Isso é do Colab, né? Ele vai imprimindo, ele lê uma por uma, vai imprimindo aqui em cada operação, tá? Se eu fizesse separado, né? No interpretador lá, vocês vão ter uma interface. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho só para mostrar. Vou conseguir. Olha lá, esse aqui é um dos interpretadores aqui, né? Uma das interfaces de programação do Python, né? Então, se eu faço x igual a 2, print 2, ó, ele já me dá o resultado, tá? Só para dar mais uma esboçada aí, né? No que é, né, essa linguagem interpretada. Ah, fiz errado aqui. Bom, depois eu faço lá o exemplo, já colo aqui para mostrar para vocês. Mas a ideia é essa, eu vou escrevendo, né, e vou escrevendo lá os meus comandos, minhas linhas de comando, ele já vai executando, tá? Fica mais fácil entender assim. Tem alguém com o microfone aberto aí, quer falar alguma coisa? Ah, legal. Para programar, então, em programação, pessoal, os operadores, né? Nós temos os operadores. Deixa eu ver se eu já dei enter aqui, senão eu perco, né? Beleza? Os operadores que nós utilizamos no Python, certo? São os mesmos operadores das outras linguagens, né? Então, a comparação é feita usando os operadores convencionais, menor, maior, né? O igual vai ser 2 igual seguido, porque um igual é o operador de atribuição. O diferente é a exclamação diferente, né? Aqui uns exemplos. Tentando fazer uma aula mais prática aqui. Ó, já deu um erro. Ah, depois eu vou mostrar erro para vocês melhor, tá? Vamos por partes, certo? Então, aqui, ó, a atribuição eu posso fazer também dessa forma no Python, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu poderia... Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. X igual a 4, Y igual a 6. Em vez de fazer assim, eu posso fazer x, y... recebe 4,6. O que ele faz? Ele vai atribuir o primeiro valor para a primeira variável, o segundo valor para a segunda variável, tá? Só mais uma forma de atribuição. Então, atribuir, ó, 5y, atribuir 4 para o x, y, 6 para o y, certo? Atribuir a palavra olá para z e a palavra olá de novo, né, para w, certo? Aí, esses operadores, que é operador relacional, né? Eu estou vendo a relação entre essas duas variáveis, certo? Então, eu fiz uma variável chamada comparação, que eu atribuí para ela o resultado entre a comparação da variável y e x. Y é igual a 4,
x igual a 6, eu perguntei se é igual, né? Quando eu atribuo aqui, ele vai atribuir o resultado de y igual a x, certo? Que vai ser falso, porque 4 é diferente. Se eu der um type, né? Se eu der um type nessa variável, perceba outra vantagem de programar numa IDE, né? É que ela já vai completando para você o... Era para ele ter completado aqui, só porque eu vai completando para você, já vai te dando. Ah, porque eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz errado? Perceba aqui, ó, quando eu pergunto qual é o tipo da variável da variável comparação 1, né, que eu atribuí essa comparação de um com o outro, tá vendo? Ela é uma variável booleana, segunda linha, né, imprima comparação 1, é falso, é o valor dela, né? E aí eu fiz uma segunda comparação que eu comparei, né? E aí outro operador, né, que esse é o operador relacional, esse é o relacional, o outro aqui não é o relacional, né, esse maior ou igual, ele é o... Esqueci os nomes aqui dos operadores. Tem de atribuição, relacional e... Comparação. Comparação. A ideia é essa, pessoal. Os operadores são para isso. Depois a gente melhora isso, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu falei, ó, se x, eu quero saber se x é igual a y ou se z é igual a w, né? X não é igual a y, é falso, só que z é igual a w, que é olá, olá. Então, ele vai dar true, tá? Isso aí é lógica proposicional, também entra ali, tá, pessoal? Só mostrando a linguagem. Interessante também, quando você está programando, eu não falei no começo, mas o Colab aqui, ele já me dá essa aqui, tá vendo? Não só o Colab, qualquer um, toda vez que você compila, né, que vai interpretar, que você dá uma linha de comando, ele te avisa quando tem erro. Se você erra na sintaxe lá são as regras de escrita, certo? Ele vai te avisar, ó, não existe nada, né, nada no Python que interprete x espaço 36. Aí ele vem aqui e fala, ó, deu um erro na linha 2, tá? Isso aqui é uma syntax error, um erro de sintaxe inválida, e ele te aponta exatamente onde estava o erro. Aí eu parei de ler aqui no 36. Então você vai na linha 2, ó, linha 1, linha 2, ó, tá alguma coisa errada. Ele ainda marca para você aqui, tá vendo? Ó, deixa vermelhinho. No caso do Colab, né? No caso das outras interfaces, cada uma vai mostrar de uma forma, mas a mensagem é padrão, tá? Essas mensagens são padronizadas. Depois a gente vai fazer uns exemplos aí, a gente viu a mensagem, busca na internet, normalmente consegue achar qual é o erro, se você não interpreta de primeira. Esses operadores, né, os operadores aritméticos, né, são os padrões também, mais, menos, vezes, né, eu vou mostrar mais um pouquinho. Eles também são aplicados, né, então se eu pegar esse x, y aqui e somar, de outro nome, ZW? Não, W já tem, né? J e soma igual a K mais J, né? Então eu estou usando um operador aritmético. Eu estou somando a variável K igual a 4 com a variável 6, J igual a 6, atribuindo a variável soma, né? E depois eu venho aqui e imprimo, né? Só para verificar, né? Certo? Tá aqui, ó, 6 mais 4, 10, certo? Então, são os operadores aritméticos. Eu posso pôr mais, posso pôr menos, posso pôr vezes, dividir, né? E o bom e velho mod, né? Que é o... Como que chama o mod mesmo? Ele é o resto, tá? Depois a gente faz, que é esse aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, de resto, aqui é igual a 2, 4 mod 2 é 0, porque 4 dividido por 2 vai dar 2, vai sobrar 0, operador de resto. E esses operadores eu posso aplicar também para string, tá, pessoal? Nem todos, né? Mas eu posso, por exemplo, atribuir aqui, ó, olá, mundo. Se eu fizer y, olá, mais mundo, ele consegue concatenar, né? O Python já faz isso para a gente, ele vai imprimir mundo, né?
Se eu já puser aqui, ó, já posso sair, não sei se viram o meme do burro do Shrek, eu ia pôr uma figurinha aqui, não deu tempo, né? Se eu já posso sair, fizer 5 vezes o Z, que é já posso sair, você fica já posso sair, já posso sair, já posso sair, né? Não, burro. Do Shrek, né? Então, a gente consegue também usar operadores aritméticos com string, tá? Outras linguagens também fazem isso, tá? Então, só para mostrar mais esse recurso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala do lobby. Não. Estamos com 53. Eu vi que ninguém escreveu a chamada, ninguém está com acesso ao site, é isso? Felipe, o pessoal tem acesso ao chat, mas fica tranquilo, porque a gente já registrou aqui. Perfeito. Para quem está aí na sala, eu já peguei o nome de todo mundo junto com o Igor. Ah, legal, valeu. Igor, obrigado, Igor, também aí. Deus abençoe. Sempre. Então, eu posso utilizar de operadores aritméticos, né? A atribuição, quando eu atribuo um objeto, né? O Python ele trabalha muito com aí a parte de orientação a objeto, um pouquinho da parte do paradigma funcional também, né? Quando eu faço uma declaração desse tipo, e aí eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu estou atribuindo aqui uma lista, se não me engano, certo? Uma lista é o que a gente chama de objeto, tá? Para o Python é um objeto, ele é uma instância de uma classe, tá? Mas o que importa para a gente é que ela vai ser uma variável mais complexa, tá? Então, uma variável que comporta um conjunto de métodos, comporta uma lógica mais sofisticada do que essas variáveis primitivas que eu apresentei aqui na frente, que são as inteiro, float, booleana e números complexos, né? Tem mais algumas ali, mas essas são as principais, essas aqui são as variáveis primitivas do Python. As outras linguagens seguem essa regra, né? E aí eu tenho também outras variáveis, que são essas variáveis aqui um pouquinho mais elaboradas, né? Que são essas estruturas. E esse é um detalhe que vocês têm que ficar atento mais para frente, né? Agora, para alguns talvez fique um pouco difícil internalizar, mas a ideia é essa. Quando eu atribuo essa estrutura para uma variável e faço essa atribuição, tá vendo, entre variáveis, o Python ele vai passar o que a gente chama de referência, tá? Ele vai fazer uma referência à variável x. Então, ele vai estar apontando, a gente fala que ele está apontando para o mesmo espaço de memória, para esse mesmo valor, tá? Para esse mesmo conjunto de informações, né? Para esse mesmo conjunto de informações, né? Que o x também aponta, né? Qual é a consequência disso? Se eu faço essa atribuição aqui, ó, x igual a 1, 2, 3, 4, y igual a x, e venho e adiciono, eu vou mostrar para vocês depois esse apêndice, que eu estou adicionando o elemento 5 a essa lista aqui via a variável y, certo? Que recebeu x. Se eu adicionar 5 no x, o que vocês acham que vai acontecer no y? Se eu imprimir o x? Vai adicionar. Isso. Hã? Vai adicionar também? Vai adicionar no x, né? Então, não é que ele adiciona a lógica, né, de impressão vai ser essa, né? Eu posso falar assim, mas dentro da linguagem eu não estou adicionando também no x. É que, na verdade, quando eu adicionei, dei append aqui no y, né? Essa estrutura ela foi atualizada, né, para 1, 2, 3, 4, 5, e o y está consultando o mesmo espaço de memória, né? Então ele vai apontar para o mesmo. Então é como se eu atualizar ao mesmo tempo, só que na verdade eu estou atualizando uma coisa só, tá, pessoal? Mas isso é importantíssimo. Então se você mexe em um, né, o outro está apontando para essa mesma estrutura. Então é como se você mexesse no outro. Então o que você faz em um, você faz no outro, né? Depois na frente a gente vai ver que NumPy, essas estruturas lá, muitas vezes eles não fazem essa atualização. Eles têm outra lógica que você vai lá, faz adição, faz um monte de coisa e ele só te mostra o resultado. Ele não salva. Então quando você consulta de novo a estrutura, ela vai estar idêntica à estrutura antes das manipulações, isso mexendo na mesma variável, tá? Então isso aí a gente vai ter que ver a estrutura como que faz, mas quando a gente lida com essas estruturas aqui nativas do Python, né, ou NumPy vai ser um módulo que foi criado depois, né, ele vai atualizar para esses casos, tá? Isso aí é um tratamento justamente para evitar esse tipo de coisa, economizar memória, ser mais rápido, daí por diante, né? Então eu fiz aqui 2 exemplos também, né, depois vocês olham com atenção, ó. Adicionei o 5 no y, adicionei o 7 no x, e pode ver que as duas estão idênticas, né, se eu mando imprimir, tá? Então, falar um pouquinho aí desses tipos, né, de dados sequenciais.
a gente tem 3 tipos principais, a gente tem conjunto também, eu não pus aqui, depois eu falo. São tuplas, lista e string, tá? Aqui, e depois eu vou falar de dicionário de dados, tá? E aí a gente fecha essas estruturas, certo? Então, uma tupla, né? Vocês viram lá, né? Quando eu quero criar uma variável inteira, x igual a 5, né? Fazer aqui para ir variando, né? Cadê? X igual a 7, né? Ele já vai atribuir o valor 7 e falar que é inteiro, né? Então, o Python já sabe, né? Y igual a 5.6, mesma coisa ele já faz ali para mim, né? Para eu dizer para o Python que essa variável, né, que eu estou atribuindo lá o valor, ela é uma tupla, né, que aí depois a gente vai ver o que significa ser uma tupla, eu vou atribuir entre parênteses, tá? Então eu ponho aqui, por exemplo, ó, T1 recebe entre parênteses, ó, 1, 2, 3, 5, entre aspas, e 7.0, né? O que isso vai me retornar? Vai me retornar o tipo tupla, né, uma variável, né, uma classe, ela é do tipo tupla, e é como se fosse uma lista, né, dessas variáveis. Aí percebam, né, a gente já fez aqui de propósito, né, que ela aceita qualquer tipo dentro dela. Então, eu não preciso ter essa lista, não precisa, essa tupla, vamos falar direito, porque depois a gente vai falar lista, vai embananar na cabeça, ela não precisa ter os mesmos tipos, tá? Ela não precisa ter os mesmos tipos. Se não me engano, ela não é ordenada, tá? 789... Eu acho que ela não é ordenada. Vou até inverter aqui. 2, 1, ela não é ordenada, tá vendo? Então, do jeito que você põe, ela executa. Pro Python, eu não preciso por parênteses, ela é representada, ó, perceba que se eu mandar imprimir, esse modelo de impressão aqui, eu vou parar depois com esse type, porque ele pode confundir vocês, é só para mostrar os tipos. Mas os exemplos vai sem ele. Mas perceba que quando eu imprimo isso aqui, essa linha está sendo impressa aqui embaixo. Ele já representa entre parênteses. Então, todo o resultado, toda a informação que você buscar, ele mostrar entre parênteses no Python, você já sabe que é uma tupla. Isso aí vai ter consequências, tá? Inclusive, eu posso ter, certo? Posso ter outra tupla dentro dessa tupla. Ela pode ser o que a gente chama de um elemento, né? Cada item aqui, né, na minha listinha, ó, cada item é o que a gente chama de elemento. Isso aqui é uma lista, é uma tupla, tá? Vamos falar direito. É uma tupla com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? 5 elementos, com 3 elementos inteiro, um elemento string e um elemento float, tá? Aqui embaixo eu imprimi só para vocês verem também. E a minha segunda lista tupla, que eu chamei de T2, certo? Essa tupla T2... Por exemplo, né, essa tupla ficou melhorzinho aqui para representar. T2, perceba que ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos também, só que um desses elementos, ó, é outra tupla, tá? Uma tupla de 4 elementos inteiros dentro dela, tá? Então, só para mostrar aí que a gente pode... O Python permite aí que a gente brinque bastante aí com os tipos, ele, justamente por ser essa lógica de objeto, de orientação a objeto, né? Ela permite que a gente faça o typecast, que a gente chama, que a gente brinque aí com os recursos da orientação a objeto, tá? Se eu mandar imprimir elemento por elemento aqui, né? Então, como que eu acesso os elementos de uma tupla? Eu vou acessar com colchete, certo? Entre colchetes. Então, eu venho aqui e falo, ó, T1, abre e fecha colchetes, o elemento da posição 0 da minha tupla, né? Outro detalhe, lista, tupla, dicionário, tudo a gente conta, né? Acho que dicionário, não sei se tem essa contagem, depois a gente chega lá, mas tudo a gente conta a partir da posição 0. Então, o primeiro elemento, ele está na posição 0 da minha tupla. A posição é onde ele se encontra aqui na ordem, né? Entre parênteses, certo? Aceitando mais um aqui. Que mais aqui? Peraí. Então, eu acesso ele, ó, via esses colchetes. Então, se eu pego a posição 0, vou imprimir ela aqui em cima. Vixe, apertei o homem aqui, subiu tudo. Espera aí que eu já volto aqui. Vou imprimir antes aqui a minha lista T1, só para ficar claro, né? Certinho, bonito aqui agora. Tá vendo? A minha lista aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 7. Se eu acesso o elemento 0, é o 1.
e ele é um inteiro. O 5, o elemento 3 é o 5, ó. Então, eu peguei aqui o elemento 3 da posição 3, ó, 0, 1, 2, 3, elemento 5, que é uma string, né, uma palavra, tem um booleano, tem uma lista, tem uma tupla, ó, ele já falou aqui, eu tenho uma tupla lá dentro, certo? E aqui eu consegui, inclusive, né, então aqui mais uma forma de representar, eu consigo, né, acessar um elemento, né, dessa tupla lá dentro, né, então quando eu faço isso aqui, imprima o elemento 4, né, da posição 4 da minha tupla de nome T2, né, da minha variável de nome T2, ele vai buscar ali, ó, 0, 1, 2, que é a 2, né, imprimi a 1 aqui, peraí, está 2, tupla 2. Agora sim, minha tupla 2 aqui, ó, elemento 0, 1, 2, 3, 4, ó, elemento 4 é uma tupla, e eu vou pegar o elemento da posição 1, sempre começa repetindo, contando do 0, né? Então, o elemento da posição 1 do elemento da posição 4, né? Vai ser o 1, né? Eu peguei essa tupla 2, 1, 3, 4 e peguei lá o 1, tá? Acho que tem mais gente aqui querendo entrar. Aqui, ó, admitir. Aceitou. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês conseguiram, né, inserir o notebook no Colab, né? Ou quem não conseguir inserir, conseguir abrir lá, quem tiver Jupyter também, vai copiando isso aqui, ó. Quem já tiver Python, né? E aí vai executando, tá? Depois a gente acerta esses detalhes. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Eu vou pedir, se for para falar, fala, né? Se não, fecha. Fica fazendo eco aqui. Thiago? Dá uma mutada. Se for falar alguma coisa, pode falar, senão dá uma mutada, tá? Então, beleza? E agora a coisa legal, a coisa interessante, né? Uma característica de tupla, tá? E aí depois a gente vai ver que string também herda essa lógica, tá? Tupla eu não posso editar e não posso inserir, não posso remover elemento. Então, uma vez atribuído, uma vez criado essa tupla aqui, essa T1 que eu criei lá atrás, se eu tentar atribuir qualquer coisa, editar ou remover dela, ele vai dar erro, tá vendo? Vai retornar aqui, eu pus de propósito, né? Ele retorna, então ele não permite esse tipo de edição, tá? E ele fala para você, ó, nome T, né, não é definido. Nome T não é definido? Não foi por isso. Agora é o erro certo, né? O objeto tupla não... Você pode... É bom, tá vendo? Entenderam? É assim que a gente corrige código aí, quem não tá acostumado a programar. Você lê a mensagem, ó, type error, né? Tupla, objeto tupla, ó, orientado a objeto tupla, não suporta você atribuir item, certo? Aí ele te dá a linha, ó, a linha 2, tá aqui, né? Já marcou. Então, aqui que tá o erro, é porque realmente não permite, não é porque vocês programaram errado, né? Programaram errado porque tentaram atribuir algo a uma tupla que já foi criada, tá? Na verdade, só pode atribuir se ela for criada, então a frase ficou errada também. Depois vocês me corrigem. Mas você pode, né, de novo, da mesma forma como a gente faz com string, né, a gente pode aplicar os operadores, né, então você pode somar alguns operadores, a gente pode aplicar, a gente pode somar duas tuplas. O que acontece quando eu somo duas tuplas? Ele acumula aqui, tá vendo, os elementos. Então eu tinha aquela tupla anterior lá, T1, né, que era, se não me engano, até aqui o 7, a tupla de T2 aqui que vinha até aqui, ele junta tudo numa tupla só, tá? Então, é a mesma lógica da string que a gente vai ver para frente, que ele vai, quando você faz a soma, ele vai atribuindo no final, né, esses valores lá, tá? A gente tem outra estrutura, agora sim é lista, tá? Listas, né? Ela é definida por abre e fecha colchete, e os elementos, a diferença dela é que os elementos podem ser modificados, adicionados e removidos. Isso vai ter consequências lá na frente positivas. O último exemplo aqui de listas vai dar para vocês perceberem, né? Analogamente, em vez de parênteses, eu vou atribuir com colchete. Então, ó, L1 recebe 2, 4, 3, 5, 4 elementos, mesma lógica, certo? L2 recebe 2, abre e fecha aspas. Também posso atribuir uma gama
variável, né? Eu posso atribuir um conjunto aí de tipos diferentes, né? De variáveis dentro da minha lista. Então, eu tenho uma lista aqui só de inteiro e uma lista de inteiro e com uma string, né? Um string 3. Aqui no caso eu acho que eu tentei, se eu puser assim, eu acho que ele não tem o tipo char no Python, se não me engano, tá? Para quem não é de programação, depois a gente testa. Vou até jogar aqui para baixo e ver o que acontece. Se der erro, eu volto e corrijo. Certo? Mas se não me engano, o tipo char não é automático. Ele sempre, mesmo com caractere, ele vai pôr como string, tá? Para quem está acostumado com programação. Acessando, né? Análogo aqui, então, eu acesso com abre e fecha colchete também, né? Então, a minha lista lá, o L2, abre e fecha colchete, eu acesso o elemento da minha lista, né? Assim que eu crio a lista, né? Perceba também, acho que vocês já perceberam, ele já vai criando os tipos também. A atribuição já é feita ali na criação da lista, já está tudo. Não sei se vocês perceberam na tupla, então o tipo já foi criado. Então, quando eu falei L1 recebe 2, 4, 3, 5, ele já atribuiu que é um inteiro. Se você quiser que seja outro tipo, você tem que forçar isso. E aí, mais para frente, aí, no decorrer do curso, a gente vai aproveitar para usar o fórum também, a gente vai trabalhando essas ideias. Você pode modificar valores, né? Já começou a ficar mais interessante. Então, se eu pegar aqui, ó, L1 recebe 1, eu estou pegando o elemento da posição 1, né? Do meu vetorzinho lá em cima que eu criei, ó. Então, 0, 1, ó, 0, 1, 2, 3, né? Então, vou pegar o 4, que é na posição, no índice 1, tá? Para ser mais claro. No índice 1, então aqui, ó, a primeira posição começa no 0, então no 1. E aí eu altero, né? Eu estou atualizando. Eu vou tirar o que tem lá dentro e colocar outro valor. Então, quando eu veio 1, quando eu imprimir aqui, ó, inicialmente era 2, 4, 3, 5, passou a ser 2, 1, 3, 5, tá, pessoal? Uma coisa que eu não falei do Colab, perceba que tudo que eu estou inicializando aqui atrás, ele vai guardando, tá? Então, toda modificação, se eu clicar aqui de novo, né, e mandar imprimir a lista L1 aqui em cima, ele já vai imprimir ela modificada, tá? Então, você tem que executar ele na sequência se quiser que siga a lógica do que está exposto aqui, tá? Se eu fizer aqui, adicionar um código aqui em cima, antes dessa atribuição, a minha L1 já está modificada. Tá vendo? Ó, já modificou aqui, já pôs o 1. E eu forcei, tá vendo? Eu não pus o inteiro 1. Eu pus a string 1. Tá? Então, perceba que o tipo da variável também mudou. Então, ele pegou uma posição, tinha uma variável inteira, né? E substituiu para algo totalmente diferente, tá? Então, daí que vem também esse dinamismo aí, tá? E, analogamente, eu posso somar listas, né? Então, se eu somar a lista L1 com L2, ele vai pegar o conteúdo da lista L1 e atribuir a lista L2. Perceba que na lista eu tenho repetição, então ela não é sem repetição. Tudo que eu ponho, ele põe na ordem que eu estou mandando, certo? Na ordem que eu estou falando para ele inserir, e ele não faz verificação de repetição, tá? Então, se você pensa em fazer uma ordenação, até aqui, né? Você vai fazer uma ordenação, tá inserindo elementos, você tem que tratar isso, tá? Você tem que tratar essa inserção de dados na lista. Remover, então, a gente tem... E agora começa a ficar interessante, né? Eu posso editar e eu posso... A questão do orientado a objeto, né? Quando a gente tem uns elementos de linguagem orientada ao objeto, o que isso vai impactar, né? Na minha lógica de programação, é que esse L3 aqui, esse tipo, né? Essa lista, ele é, na verdade, o que a gente chama de classe, né? Então, classe, a grosso modo, ele é um objeto, né? Uma instância de uma classe. E classe é um tipo de dado que a gente pode implementar ações, a gente pode implementar métodos. Então, todos os tipos, e aí é análogo a Java também, para quem programa em Java, tem uma analogia, né? Com suas limitações. Para todos os tipos que eu tenho em Python, se não me engano, os primitivos também permitem, mas aí tem bastante limitação. Para esses tipos mais elaborados em Python, para melhorar um pouco, depois a gente vai melhorando isso, a gente já tem um conjunto de funções, né, de ações que eu posso executar. E como que eu acesso essas funções? Eu venho aqui, né, minha variável L3, que eu criei aqui em cima, ó, tá vendo? Na linha 45, ponto,
E aí ele já vai abrir para mim um conjunto, tá vendo? O meu interpretador, né? A minha IDE já abre um conjunto de funções que eu tenho acesso. Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho a função remove. Então se eu quero remover um elemento da lista, eu posso remover via essa função, certo? Porque senão eu tenho que implementar lá toda uma lógicazinha. Certo? Então eu venho aqui, remove, ele vai procurar o item de valor 2, certo? O item de valor 2, e vai imprimir, vai remover ele, né? Então aqui a minha lista anteriormente, ela tinha, ó, 2, 1, 3, 5, 2, 3, certo? E aí ele pegou o primeiro elemento que ele encontrou nesse valor, então ele vai percorrer sequencialmente minha lista, pega o primeiro elemento e elimina ele. Perceba que o outro 2 ficou, certo? O outro 2 ficou. Então se eu quero remover esse elemento, esse outro 2, eu tenho que falar de novo para ele remover, tá? Então ele não faz essa diferenciação, ele remove só o primeiro, né? Já para ali. Então na prática é isso, ele percorre a lista, achou, já remove, tá? Então se você quer remover todos os 2, você tem que procurar ou uma funçãozinha, né? Uma funçãozinha aqui implementada, ver se existe, ou empregar alguma outra função de algum outro módulo, e a gente vai ver para frente. Aqui, olhando de cara, eu não sei se tem, eu acho que não tem, tá? Continuando, né? Eu posso adicionar item, aí a gente tem a função append, né? Porque você viu que se eu atribuir, ele vai colocar, ele vai trocar, né? Porque eu vou ter que fornecer a posição, né? Eu tenho que fornecer aonde eu quero inserir esse item. E aí, se eu quero inserir um item a mais, né? Eu uso a função append. Mesma coisa, vem aqui L3, ponto. Olha lá, append, ele já deu para mim, né? Append o valor que você quer inserir. No caso, eu inseri de volta o 2, né? Quando eu dou aqui, ó, mando imprimir 1, 3, 5, 2, 3, 2, ó, e ele insere no final. Se eu fizer de novo, outro 2, tá vendo? Ele vai inserindo lá no final. Acho que dá para aproveitar aqui, deixa eu ver se dá certo, pessoal. Se eu não sei como inserir, né? Inserir elemento em lista, Python. Por isso que é importante vocês conhecerem os termos, né? Vem aqui no Google, inserir elemento, lista Python. Tá vendo? Busca aqui, ó. Ah, não veio do manual? Será que eu tenho que pôr em inglês? Vou usar o tipo, né? Isso é importante, talvez por isso, tá, pessoal? List. Porque eu fui lista, né? Aí fica muito genérico. Eu queria a... Tá, depois eu vou fazer um exemplo. Ah, aqui, docspython.org, ó. Então, você vai procurando, né? E aí você tem a documentação do Python, você pode recorrer a ela. Tem em português também, depois a gente faz uma busca, ó, mas tá vendo? Ele já me deu aqui o append, ó, como ele funciona. Ó, tem o insert também, ó, que eu posso inserir avisando a posição, se não me engano. Acho que tem um exemplo lá para baixo. Não me engano, depois a gente vê aqui, ó, tem pop, tem outras funções que vão ajudar aqui. No caso, ele só está me falando about red, more detail. Aqui, para adicionar, tá? No caso, é uma função para adição de elementos. Ele te dá todas as opções para você adicionar, certo? Elementos. Você pode fazer também a busca em português. Não, o ideal é que quando eu fiz aqui para chegar mais rápido, porque eu não pensei nesse exemplo para vocês, e acabou caindo em outro caso. Mas a ideia é que vocês caiam no manual, tanto em inglês quanto em português, nas comunidades, usar o nosso fórum. Qual que eu estava trabalhando aqui, né? Eu posso também usar com a função insert, eu posso avisar, então, o que ele fez aqui? Insere o elemento, tá, lá, era insert, era isso mesmo, eu aviso a posição que eu quero inserir, ó, na posição 2, então ele vai aqui, ó, 0, 1, 2, e inserir o valor 20, então é assim que eu falo para o Python aonde eu quero inserir o valor, né, e aí ele já faz sempre, né, ele já vai atribuindo os tipos ali. Ele já atribuiu 20 e já vai ser um tipo inteiro se eu der o type aqui, tá, pessoal? Se eu der um type L3 na posição 2, né, que é onde eu pedi, né? Ele já falou para mim, né? Tem int, tá vendo? Ele é um inteiro, ele já falou para mim. Isso que eu tô falando de escrever direto, ele imprimir é do Colab e do Jupyter, tá? Se eu fizer isso ali aqui na IDE, que vocês vão ver depois no videozinho com as instruções para instalar, aí também faz, a ideia também faz, então beleza. Ele também mostra, não precisa dar o print, mas o normal, né, para a linguagem é você usar o print, você gerar um script que você quer fornecer
alguma informação para o usuário, geralmente você fala o print. Aqui geralmente a gente vai escrever no artigo, vai mudando. Aí são as novas práticas. Se eu quero ordenar, né, eu tenho a função sort. Então essas são as vantagens de trabalhar com esses dados. Vou dar uma ordenada aqui e ele vai dar erro, né? Por que ele dá erro? Porque eu estou tentando ordenar uma lista com tipos diferentes. Então já começa aqui algumas restrições, né? Não tem como ele ordenar a string 1, eu não sei se ela é maior ou menor que o elemento do tipo inteiro 3. Então tem que ser do mesmo tipo. Como que eu resolvo isso? Eu elimino os elementos. Então eu já aproveita para aprender como remove o elemento. Eu removo o elemento que não é inteiro, removi o string 1 e o string 3. E aí, agora sim, eu posso fazer minha ordenação. Então, se eu vou inserindo meus elementos, ele vai no final aqui, né? Isso aqui é antes da ordenação, ou no final, ou onde eu pedi, e depois ele faz a ordenação aqui para mim, ó, 2, 2, 2, 3, 5, 20, 20. Então, eu tenho a função sort também, certo? Ou só com strings, também funciona só com strings, ó, adicionei ADC, né? Mandei um sort, ele já conseguiu ordenar a CD aqui, tranquilo, tá? Strings, pessoal. String, então, é uma forma de representação de dados, né? Eu mostrei lá na frente, quando você atribui o string olá, como se fosse primitivo, só que, na verdade, o string ele vai trabalhar como uma tupla, tá? No Python. Falei primitivo, mas quando é implementado assim, não é primitivo não, tá, pessoal? O Rafael até olhou para cima ali, pode me corrigir, tá? Porque tem uma implementação ali mais elaborada, tá? Esses termos aí que eu errar, vocês podem me corrigir, inclusive, aí que às vezes o cansaço a gente se confunde. E eu, pelo menos, estou trabalhando com 4 linguagens esse semestre, 3. Então, 4 linguagens diferentes, então às vezes a gente troca, é normal. Então, mesma coisa, ó, atribuição de string aí a gente viu como que é para tupla, como é para lista, tá? E string, né? Entre aspas simples ou aspas duplas, mesma coisa, tá? Aqui não vai ter problema no Python 3, não sei se no Python 2 tem problema, certo? Mesma coisa, eu vou lá, atribuo olá, deixa eu dar o enter, né? Ele vai ter uma variável, o conteúdo dela é olá, né? A string entre aspas olá, é que eu mandei imprimir, né? Ele já imprime assim. E a classe do tipo string, automático, certo? Eu não fiz aqui, ficou faltando o exemplo para mostrar que uma string é uma tupla de caracteres, tá? Depois eu mando para vocês um exemplo. Se eu mandar imprimir separadamente esse olá, ele vai me mostrar aquele formato de tupla assim, tá? É a mesma coisa. Se eu fizer assim, ele já faz automático, se não me engano. Se eu fizer assim, ó, não tenho certeza, tá? Isso é uma coisa legal que é bom da programação, é que você também aprende sempre fazendo. Eu quero ver o que ele vai imprimir para mim. De 2, eu chamei de 2? Chamei. Print 2. Olá. Não, ele tratou como tupla, mas se você mandar essa atribuição, ele tratou como tupla. Mas você consegue quebrar a sua string depois numa tupla, você consegue demonstrar ela. Depois eu pego um exemplo prático para vocês. É que realmente eu não pensei nele, e como o nosso tempo é curto, a menos que vocês, próxima aula, a gente pode até abrir com esse tipo de coisa. E aí corrigir alguma coisa aí que não está legal. Então, dá um ok aqui de novo. E da mesma forma que eu acesso na tupla o elemento, tá? Um elemento da tupla, né? Eu consigo acessar esse elemento na string, né? Mesmo formato, ó, string 1 abre, fecha colchete, né? Eu pego o primeiro elemento. Se eu trocar aqui, né? Que é o O, né? Segundo elemento, certo? Ele vai ser o 1, o L, né? Agora ficou chato isso aqui, porque parece um... Vamos pegar o terceiro elemento, que é o 2, né? Que é o A, tá vendo? É um string A com acento aqui, né? Então você consegue acessar da mesma forma que você acessa uma tupla, tá? Consequentemente, né, pessoal, se ele é uma tupla, eu não consigo editar uma string. Então, toda operação que eu faço com string, eu tenho que atribuir isso, e a consequência de tupla, depois quando a gente for fazer alguns exemplos de tupla e de string, é que toda atualização, entre aspas, que eu faço ali nos meus dados,
Então, toda atualização dos meus dados, eu tenho que criar uma estrutura nova, né? Uma variável nova, uma string, ou uma tupla, ou reatribuir, né? Zerar, eu zero aquela variável e atribuo. Isso é uma consequência. Então, aqui vai dar erro, ele falou, ó, string 10x, né? Não recebe, porque o objeto string, olha, é um objeto, né? Então, você uma instância de uma classe, não suporta a atribuição de itens, né? De elementos. Então, tá aqui, ó. Perceba a palavrinha módulo aqui também, depois a gente vai ver melhor, né? Que essas classes estão nos arquivinhos que a gente chama de módulo, depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Então, resumindo aí, para sintetizar tupla, né? Tupla, lista e string, os elementos de uma tupla, lista ou string podem ser acessados utilizando colchetes. Então, o acesso ao elemento é igual, tá, pessoal? De forma indexada, né? Então, aquilo que eu estava falando, 0, 1, 2, 3, né? 0 é a posição 1, 1 é a posição 2, né? Isso aí vem da programação aí da nossa prática, né? Isso daí é para dizer que ele é indexado, né? A forma indexada de acertar. Então, se quiser, a gente faz um desenho. O índice dos elementos, aí vai de 0 a n-1, né? Então, se eu for ver o tamanho disso aqui, ó, o que é o tamanho de uma tupla, de uma lista ou de uma string? É o número de elementos. Então, o tamanho dessa lista é 3, tá? Porque ela tem 3 elementos. E eu acesso via índice 0, 1, 2, né? Então, a posição máxima, né? O índice máximo de uma estrutura dessas que a gente está lidando vai ser igual ao número de elementos menos 1, tá? Essa que é a ideia. Quando a gente for fazer exemplos, vai guardando aí, depois dá uma revisada aqui para a gente ter as dúvidas. Tuplas e strings são imutáveis, seus valores são fixos. Listas são mutáveis, é possível alterar seus valores, certo? E eu vou ter também, pessoal, que eu não coloquei aqui, depois vocês dão uma buscada, aí vamos aproveitar para fazer uma aula mais participativa também aí fora, né, do horário, né, que eu também posso fazer, né, como que chama? Que é o set, né, que é o conjunto. Se eu atribuir entre chaves, NT, se eu atribuir entre chaves, eu vou ter o que a gente... Ô, caramba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter o que eu chamo de conjunto, tá? Ele tem um conjunto, vamos ver se ele chama de set também aqui. Certo? E o que é um conjunto? O conjunto ele vai ser um conjunto de elementos, né? Um número de elementos, sem repetição. Então, se eu tiver meu conjunto aqui, eu tiver repetido os valores, com uma vírgula a mais, ele vai... Ah, ela aceitou o vazio. Tá vendo? Ele não repete. Então, eu inseri aqui o número 5 mais de uma vez, o número 6 mais de uma vez, então ele já tem aqui certinho para mim. Eu acho que ele não é ordenado. Mas a gente já vai descobrir isso, pode ser que seja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é ordenado, então ele já ordena para você e já tira as repetições. Então, se você quer... Você tem lá a sua tupla, a sua lista, e quer fazer de forma rápida, às vezes, você consegue por aqui, né? Claro que aí a gente vai ter funções e métodos mais eficientes aí no decorrer. Mas também uma forma ali de você garantir também que não vai ter repetição e que vai estar ordenado o seu conjunto, tá? E aí vem da teoria de conjuntos ali, pessoal que estiver mais curioso. Para fechar nossas estruturas, a gente já está às 6h20. Vou falar dicionário, já vai dar para dar uns exemplos rápidos, e aí eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês darem uma olhada com calma nos exemplos e entenderem, e aí, se der certo, a gente manda uns exercícios aí na semana. Você vai falar de banco de dados, Rafael? Você acha que a gente vai ficar para a aula que vem, né? Isso, conversando com o pessoal aqui, em mensagem privada e no nosso WhatsApp, eu acho que vale mais a pena continuar com a introdução da forma como você está seguindo, nesse ritmo, porque senão a gente vai encher muita informação e aí eu acho que vai prejudicar todo mundo, beleza? Isso. Mas toma seu tempo aí, fica tranquilo. Primeiro dia a gente... Ah, beleza. Vou pegar um café, já volto. Não. Não, mas é perfeito. Hoje teve a apresentação e aí tomou um tempo extra, né, pessoal? Então, mais por conta disso. Mas assim, a gente vai fechar. Depois da nossa aula, então, eu posso até fazer uma videoaula sobre persistência de dados, que a gente iria abordar também, e aí eu disponibilizo
como uma aula assíncrona aí que vai ficar como material complementar, tá bom? Perfeito. Melhor. Perfeito. Ótimo. Os alunos concordaram também. Já está por livre e espontânea pressão. Por unanimidade. Unanimidade. Foi unânime concordância. E agora, para fechar nossos tipos, então, pessoal, um tipo um pouco mais complexo, né? Que é o tipo de dados dicionário, tá? Que a gente chama de dicionário. Então, como que eu represento? Como que eu atribuo um dicionário? Eu vou da mesma forma, por isso que eu falei do conjunto antes, tá? Só que ele não é um conjunto, tá? Ele não segue essas regras, tá? E aí a gente vai ver, ó, quando eu faço class type aqui, ó, vai ser uma classe do tipo set, e o meu, a gente vai ver que meu dicionário, ela vai ser uma classe do tipo dicionário, lá o nome que o Python dá, que é dict, tá? Então vai ser entre abre e fecha chaves. E o dicionário, o que ele é, né? A lógica por trás dele, eles são pares de chave e valores, tá? Conjunto de valores. O que isso significa? Dado o que a gente chama de chave, né? Que eu posso falar um valor que eu forneço, que pode ser um índice, em vez de eu indexar por 0, 1, 2, 3, 4, 5, existe essa indexação dentro dele também, né? Mas em vez de eu fazer essa com outra lógica, claro, essa indexação, certo? Eu vou passar uma chave, por exemplo, uma palavra, ele vai procurar essa palavra dentro da estrutura e vai retornar um valor, tá? Como se fosse um dicionário mesmo. Então, você abre lá o seu dicionário, seu livrinho, um dicionário, enciclopédia, né? Para quem tinha isso, ou até mesmo o índice ali do Wikipédia, né? O pessoal que nunca abriu um dicionário, ou como que chamava, enciclopédia. Você vai lá, clica no assunto, né? E aí, esse seria a sua chave, e aí os valores é o conteúdo, tá? Então, na prática é isso. Então, esse é o conteúdo, o dicionário, palavra casa, significado, onde a gente mora, estrutura concreta, algo assim, eu não procurei para falar. Eu estou inventando um exemplo agora para explicar, tá? Para quem não é para dar uma ideia. Então, ele vai ser um par chave e valor, né? A chave pode ser qualquer tipo imutável, né? Então, a chave é imutável, eu não altero a chave, né? Eu não vou mudar a palavra casa, né? Lá dentro. Então, o que eu posso mudar é o significado dela, eu posso construir. Mas a palavra-chave é imutável, né? O que eu tenho que fazer, se eu quero mudar isso daí, na verdade, eu vou criar outra palavra e dar o significado que eu quero para ela, certo? Os valores podem ser de qualquer tipo. Os pares chave e valor podem ser modificados, visualizados e apagados, né? O par, né? Então, a chave é imutável, mas os valores eu posso alterar, eu posso remover o par, aí que é a brincadeira, eu posso remover o par chave e valor, eu posso remover a palavra do dicionário. Esse dicionário agora ficou arcaico, né? Eu vou tirar aquela palavra de dicionário e vou pôr em outro lugar, né? Essa que é a ideia, mas eu tiro a palavra inteiro, eu não mudo a chave, certo? Essa que é a ideia. Eu não vou mudar a palavra, não conheço nenhuma palavra agora, qual que era? Esses dias eu vi uma ali. Bom, depois a gente fala um pouco de etimologia, epistemologia, etimologia, mas a ideia é essa, eu não vou, se eu mudo, se eu troco, né, uma palavra, eu vou, hominos, né, acho que é hominos, né, que é homem, tô chutando aqui, né, outra coisa, então eu não vou trocar a palavra hominos por homem, né, e manter o significado, homem, ser humano, blá, blá, blá. Eu vou tirar a palavra hominos do meu dicionário e inserir a palavra homem com um significado novo, essa que é a consequência prática. Então, aqui a atribuição, igualzinho aos outros, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, abre, fecha chaves, certo? E dentro eu vou colocar separados por vírgula os meus pares chave, valor, né? Então, aqui eu tenho 4 chaves, onde eu chamei minha chave de chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4, e cada chave tem o seu valorzinho atribuído aqui para ela. Então, aqui eu tenho um float, como a gente viu, aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho uma string, e aqui eu tenho, inclusive, de novo, eu posso ter uma tupla, eu posso ter até outros dicionários aqui dentro, né? Eu posso ter qualquer tipo de valor. E aí perceba que apesar da sintaxe ser igual, parecida, né? Não é igual, porque o conjunto não vai aceitar se você passar esse tipo aqui, né? Esse par, né? O conjunto ele não aceitaria, você não consegue atribuir para ele depois de criado, né? Então perceba que, embora aqui seja igual, ele vai ser uma classe do tipo dicionário, tá vendo? Embora seja chaves também. Então, e aí se eu mandar imprimir, ó, eu não pus um exemplo, mas eu fiz aqui, dado a chave, tá. E aqui, é que na verdade esse exemplo ficou muito complexo. Pula ele.
Ah, não, tá aqui acessando, tá certo. Então, se eu mandar imprimir, ó, então, ó, tá aqui meu dicionário, ó, separado por chaves, e os meus elementos, ó, separado por vírgula, né? Separado por vírgula, e aí o par chave valor. Chave, tá vendo, ó? As aspas faz parte, eu fiz uma chave que é string. Eu posso atribuir uma chave inteira primeiro, também. Aqui embaixo, acho que eu criei uma com chave inteira. Se eu mandar imprimir aqui, ó, para eu acessar, mesma coisa, ó, D1, abre, fecha colchete, só que em vez agora de eu passar o índice, né, que eu fazia para as outras estruturas, para tupla, para lista e para string, eu vou passar a chave. Essa que é a ideia. Então, ele vai vir direto aqui, eu passo a chave 1, certo? Chave 1, e aí ele já retorna para mim o valor que está na chave 1. Ó. A string, chave 2, ó, para ficar claro que isso aqui é uma palavra, ó, certo? Eu acesso, tiro 1. Ó, tá vendo? Deu erro de novo aqui, ó, erro. Que erro, ó, eu passei a chave errada, eu passei uma chave que na verdade é achar 1. Na verdade eu queria achar, né? Então tá aqui, fazer ao vivo sempre dá dessas. Eu não dei, eu não dei enter aqui, pessoal. Então, lembrando, ó, interface, eu tenho que dar enter aqui, eu tenho que recompilar, né, reinterpretar aqui, aí ele atribuiu para D1, né, os valores, e aqui eu venho aqui agora. Então, modificou embaixo, né, já fica aí o alerta aí para quando a gente passar a lista de exercício, modificou aqui embaixo alguma coisa, tem que modificar aqui em cima também, que ele afeta todo o seu fluxo e tem que rodar, né, tem que rodar aqui, não basta só digitar, que você está executando célula a célula, né? Na dúvida, né, vem aqui em ferramentas, em ambiente de execução, manda executar tudo. Aí ele já vai executar desde o topo até onde você está, né, até o final. Então, se você não tem nada mais para baixo que você não queira executar, tá fazendo ali no tempo, né? Você acabou de inserir uma célula, ou não se importa que ele execute lá embaixo, você manda a bala aí, manda executar tudo, ele vai executar tudo até, inclusive até o ponto que você modificou, né? Então, tá aqui só para ficar claro, né, que essa chave eu chamei de chave, mas ela é qualquer coisa que eu posso pôr aqui dentro, tá? Que ele aceite ali nos tipos dele. Eu só vou alterar porque eu não sei se meu exemplo de baixo está com isso, e é mais fácil alterar agora do que depois ficar corrigindo. Shift Enter, ele já vai pular para a próxima. Mostrando aqui de novo, ó, ele já atribuiu os tipos, ó, então os valores ali que eles estão retornando, ó, cada um é de um tipo, ó, tupla, string, int. Se eu quero inserir, então, ó, dado uma chave, se ela inserção, esqueci de pôr um títulozinho aqui, né? Inserindo pares, né? Inserindo pares, chave, valores, né? Então, ou inserindo barra atualizando, a sintaxe é igual, tá, pessoal? Editando, certo? Pares, chave, valores, certo? Então, se eu vier aqui, ó, imprimir aqui, ó, vou imprimir meu D1, é a mesma sintaxe para lista, então, né, que funciona parecido, só que, de novo, em vez do índice, ó, eu vou pôr a chave. Eu não inseri a 5 aqui, vai dar erro. Não, tá certo, é isso mesmo. Desculpa, pessoal. Dado uma chave, se ela não existe, né, ele vai criar essa chave. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, D1, 5, ele vai procurar no meu dicionário, ó, veja que meu dicionário, ele não tem a chave 5, ele tem a chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4, certo? Ele vai procurar, ele não vai achar. Se ele não encontrar, ele vai criar a chave que eu estou pedindo lá entre colchetes, que é a 5, e vai atribuir o valor que eu estou falando ali. Então, se eu fizer esse código aqui, eu vou ter aqui, ó, chave 1, porque ele imprimiu antes, verdade, já pode tirar isso aqui. Tá certo, ó. Essa aqui é o que eu imprimi antes, ó, pessoal, que eu já tinha, né, minha chave anterior, ó, eu tinha os pares chave 1, 4.0, chave 2, até a última, que é a tupla, né? E aí, quando eu mandei inserir esse valor e identifiquei pela chave, que é o valor dela é 5, né? A chave é 5, ele criou uma chave 5, tá vendo? E inseriu o valor, acho que alguém está querendo entrar, tá aqui. Ele inseriu o valor string 5.
Se eu fizer de novo isso, dei home de novo. Se eu fizer de novo isso agora, vou tirar. Outro detalhe que eu não falei para vocês, comentário, né, para quem não é da programação, quando eu uso esse hashtag aqui, né, esse, como que chamem? Essa palavra cruzada, né, agora todo mundo fala hashtag por causa do Twitter, né? Cerquilha, cerquilha. Cerquilha, obrigado, Fabrício. Sustenido. Esse sustenido. Tá, perfeito. Muito obrigado. Vocês podem ir falando. Valeu, Fabrício. Quando eu uso isso aqui, eu estou fazendo no meu código que a gente chama de comentário, tá? O que é comentário? O interpretador, né, compilador naquele outro modo que a gente comentou lá, naquele outro tipo de linguagem, e também a linguagem interpretada, ele tudo tem que obedecer a uma linguagem. Então, tudo para ele tenta executar. Então, por isso que se eu chegar aqui e tirar esse igual, ele vai dar erro e não vai só ignorar, porque a ideia é que você tem uma lógica que você tem que seguir, como se estivesse fazendo uma conversa aqui, e de repente eu falo numa língua que você não entende, numa estrutura que você não entende, entendeu? Falo algo que não faz sentido, aí quebra todo o fluxo de compreensão, tá? Não é só por isso, é porque também o computador não vai conseguir depois, né? Então, se você põe algo que não... achei que alguém queria falar. Se você for algo que não faz parte da linguagem, né, do seu compilador ou do seu interpretador, né, da sua linguagem, né, que seu compilador ou interpretador tá utilizando, ele vai dar erro, né? Mas como que eu faço então para escrever no código coisas que eu quero deixar? Geralmente é para isso. Quero deixar um comentário aqui por causa da aula, ou às vezes a gente trabalha com um código muito grande, então explicar o que aquela função está fazendo, né? Ou tem algo de errado, eu vou vir aqui e ponho, né, ó, corrigir depois, né? Verificar, corrigir. Eu tenho um recurso que chama comentário nas linguagens. Então, no caso do Python, toda vez que eu ponho esse símbolo, né? Que é o hashtag, o sustenido, ou já esqueci, mas é o jogo da velha. Tudo que está aqui, o compilador que vem depois dele, o compilador ignora, tá? Então, se eu fizer isso, né? Que foi o que eu fiz aqui. Se eu vir aqui, dar um Ctrl Enter, ele vai dar erro. Não quero corrigir isso agora, ou vamos ver outra coisa. Vem aqui, comento, né? Beleza, ó, ele executou tudo que não tá, né? Que não tá com esse hashtag. Então, ele veio aqui embaixo e tudo que ele imprimiu, ele fez tudo, menos essa linha, né? Perceba que acho que entrou os 5 que eu já tinha inserido antes. É aquela história de eu tenho que começar de novo aqui, ó. O dicionário. Eu já tinha modificado, eu já tinha executado essa linha. Se executar, perceba agora, ó, que não tem, ó, os 5 ele não executou. Então, é isso que é esse símbolo, tá, pessoal? Por isso, quando eu fui dar o exemplo para vocês, né? Deixa eu executar de novo, porque eu alterei a estrutura. Quando eu fui dar o exemplo para vocês, eu comentei aqui embaixo, ó, deu erro, corrige, né? Justamente porque eu não queria que ele executasse essas duas. Então, eu vim aqui, né? Coloquei, mostrei um exemplo, né? Coloquei aqui, mostrei o exemplo, depois agora eu quero que execute. Tira, ele vai executar, né? Se o valor, né? Então, voltando, ó, se eu não tenho a chave, ele cria a chave e atribui o valor. Então, ele não tinha antes, ó, aqui embaixo, ó, ele não tinha esse par chave 5, alguma coisa, né? No caso aqui é string 5. Então, ele criou uma chave nova. Então, assim que eu crio, né? Que eu adiciono uma chave nova. Se eu já tenho, então ele percorre lá meu dicionário, tem lá a lógica dele, acha a chave, né? Conseguiu recuperar ó, a chave 5 e atribui o valor, né? Então, aqui no caso, eu pus que 5 vai receber o valor 5 mesmo. Só que eu não pus o valor 5. Perceba que como eu pus entre chaves, né? Eu pus uma lista 5, tá? Se eu fizer aqui... Isso aí eu estou complicando um pouco, mas porque vocês vão ter o material e depois vocês vão poder olhar passo a passo também, né? E a gente tem o vídeo aí para a aula gravada para que vocês possam depois retomar alguma coisa, né? Print type D1. Tá vendo? Ó, veja que o elemento, né, que está dentro do dicionário com a chave 5, né, o valor que ele recupera a partir da chave 5 é uma lista, tá? Se eu mudar aqui de 7 para ficar mais para 8, só para ficar mais claro, tá vendo? Ó, ele é um elemento que ele é uma lista, né, de um elemento, cujo esse elemento é o elemento 8, tá? Então, só para complicar um pouquinho mais aqui,
coisas que a gente pode fazer. Remoção, né? Remover item, então eu removo pela chave também. Então, eu posso remover aqui com a função del, por exemplo. Então, del, D1, né? D1 é meu dicionário. Ele vai buscar o par chave 4, né? O par cuja a chave é 4, né? Que é esse parzinho aqui, ó. Chave 4, tupla 1, 2, 3, 4, certo? E aí ele remove totalmente, né? Então, aquele exemplo lá, eu removo a palavra hominos. Então, eu dou um del em hominos, depois eu vou e faria aqui, né? D1, homem, igual o valor lá, certo? Entre os corchetes, certo? Eu posso acessar também... Ah, tá. E aí, pessoal, é só para... Agora vocês não precisam... A gente não vai conseguir manipular muito isso, mas só para vocês terem uma ideia, entra a mesma ideia de lista, tá? Por ser uma classe, por ser um objeto do tipo dicionário, eu consigo acessar alguns valores. Então, se eu escrever d1.itens, eu consigo retornar um tipo, um conjunto de valores do tipo itens do dicionário, tá? É outro tipo, é outra estrutura que compõe o meu dicionário, então para dizer que ele é mais complexo também, certo? Então ele me retorna todos os pares, né? Todos os pares, né? Chave, valores do meu dicionário, tá vendo? Ele conseguiu retornar aqui numa estrutura que depois tem algumas funções em Python, alguns módulos, que vão pegar essa estrutura e conseguir fazer alguma coisa, tá? Eles conseguem interpretar isso aqui. Mas se eu quero saber todos os pares, eu dou, então, ponto itens. Se eu quero saber todas as chaves, eu dou ponto keys, tá vendo? Ele retorna um dict keys, né? Um tipo chaves de dicionário, e aí eu tenho aqui, ó, também uma estrutura. E é isso que é interessante, tá, pessoal? Embora ele esteja representado aqui como uma lista, né? Não necessariamente você consegue acessar como lista aqui. Isso é que a gente tem que ir depois verificando, porque na verdade ele é um tipo dict keys, tá? Ele não é uma lista e não é uma tupla necessariamente, tá? Ele é um dict keys, tá? Depois a gente pode olhar se essa tipo chaves ela usa essas estruturas, tá? A gente pode verificar isso. E se eu quero todos os valores, mesma coisa, ó, valores, tá? 4, 23, outro valor, e a lista 8, tá? Eu consigo recuperar, então consigo recuperar os pares, consigo recuperar os valores, né? E consigo recuperar a lista de chaves, tá? Um exemplo de dicionário um pouco mais bonitinho aqui, né? Também, né? Então, ó, atribuir aqui, ó, 1 vai para 1, 2 vai para 2, 3 vai para 3, né? E aqui, ó, a gente não vai falar hoje, né? Então, a gente também tem as estruturas de repetição, né? Ó, de controle de fluxo, que vão tratar de repetição, né? Iteração e... Como que chama mesmo? Outra decisão, certo? Que é if, else. Similar às outras linguagens, tá? E aí a gente acha que é um pouco melhor e mostrando também na prática, não ficar jogando muita programação aí. Então, vocês relevam aqui, mas a ideia é essa, tá vendo? Eu estou pegando, se eu quiser imprimir uma forma de imprimir de percorrer, né, de tratar os dados, né, do meu dicionário. Então, eu tenho um dicionário aqui, ó, com esses pares. Eu posso, ó, buscar todas os pares chave e valor, certo? Nos itens, ó, eu estou acessando nos itens, né? Então, lembrando que itens vai retornar essa baguncinha aqui pra gente, tá vendo? Ó, esses pares, né? E aí eu consigo manipular, ó, tá vendo? Aquilo que eu tinha falado, eu já consigo... Ele vai criar isso aqui, eu já consigo recuperar, ó, key e valor, tá vendo? Então, é uma forma de eu trabalhar com essa estrutura, só para mostrar que a gente consegue trabalhar com essa estrutura. Então, eu consigo percorrer esse dicionário e imprimir aqui, ó, ele vai imprimir a chave e o valor, é isso que ele está fazendo aqui. A gente pode mostrar rapidão, eu acho, como já é 6h40, eu quero ver com vocês se eu continuo com exemplos, lembrando que está sendo gravado, tá? Mostrar uns exemplos mais fáceis, fazer isso, eu vou mostrar esses exemplos mais fáceis, e aí depois a gente vê se a gente pula para uns exemplos mais complexos. Vou falar só de módulos, e aí ver com vocês se vocês querem mais 15 minutos, só para ver um pouquinho mais na prática essa parte de dicionário, tá, pessoal? Que é justamente, como vocês têm o material também, dá uma olhadinha lá, acho que com o que a gente conversou, vocês já virem tirando aquelas dúvidas maiores também, e já sofrendo um pouquinho. Então, só para... Eu vou pular aqui para módulo, depois eu falo desse exemplo aqui. Deixa eu ver se ele é legal.
Aqui é um exemplo também como que a gente cria, vou falar depois, tá, pessoal? Mas eu criei uma lista, ó, 0, 1, 2, 3, 4, né? Até o 15, e fiz, ó, usando o dicionário, uma lógica para você separar os ímpares dos pares, certo? Em vez de eu separar em duas listas, uma lista ímpar, em duas estruturas diferentes, uma ímpar e uma par, eu fiz um dicionário que, dado um número, se eu der o número 0, ele fala que é par. Se ele der o número 1, ele fala que é ímpar. Se ele der o número 2, ele fala que é par. Não é uma forma eficiente da gente tratar isso, mas só para mostrar como que a gente pode brincar com dicionários. Em vez de eu ficar criando listas separadas das coisas, ou ficar botando muita lógica dentro, eu já vou colocando, eu já vou criando um dicionário com a lógica. Então, dado que isso aí é uma forma de otimização, inclusive. Dado que eu já trabalhei essa lógica lá atrás, né, no meu algoritmo, né, eu já armazeno ela no dicionário. Então, é um dos ganhos que a gente tem com ele. Então, mesmo não sendo ali o melhor, eu posso usar outras lógicas aqui, mas fica claro aqui que, ó, para eu consultar, depois eu só preciso escrever o número que ele já me retorna o valor, tá, pessoal? Se eu pôr aqui print 11, né? Como que eu chamei o dicionário? Números, né? Números. E aí eu vou recorrer aqui, eu quero saber se o número 11, minha chave é o número 11. Cruzo os dedos para funcionar. Tá vendo? Ele já achou ímpar aqui. E aí o próprio dicionário vai ter dentro dele uma série de funções ali para otimizar isso também. Depois a gente vai descobrir que tem outras formas muito mais eficientes de fazer esse tipo de coisa, né? Mas só para mostrar lá na prática, né? Uma aplicação mais fácil de entender, né? Lá para baixo aqui nesse documento, a gente tem depois umas outras aplicações mais complicadas. E para fechar um pouquinho aqui a teoria, tá? Falar um pouquinho, a gente falou a palavra módulo, né? Então a gente nós vimos tudo que eu fui utilizando agora, todos os comandos, né, todos os recursos, eles já são, eu chamei de nativo, né, mas já são de dentro do Python, né? Então, se você instalar o Python basicão ali, abrir sua IDE para programar seu ambiente de programação, você só vai digitando. Ó, perceba que eu só digitei, só pus comando e texto, comando e texto. Em nenhum momento eu falei, eu quero usar alguma coisa, quero incrementar. E aí que essa é a meio que lógica de programação também, pessoal. Conforme eu vou criando, né? Então, por exemplo, esse mylist aqui que eu fiz, né? Esse meu deparo aqui de par ou ímpar, né? Suponho que ele é uma coisa útil, né? Uma coisa que a gente pode usar em outros programas, né? Não é interessante eu ficar reimplementando isso. Então, toda vez que eu quero separar números pares e ímpares, né? Eu ficar reimplementando. Tanto é que eu já falei, isso aqui não é a forma mais eficiente. Então, alguém vai bater o olho nesse código e falar, eu faço de uma forma melhor. E vai lá e muda o código. Aí, suponho que eu tenho lá uns 5 programas que usam isso daí. Eu tenho que ir nos meus 5 programas e ficar alterando todo esse código lá, mudar toda essa lógica. E a gente tem uma lógica na programação que é de trabalhar com módulos, com importação de bibliotecas, né? Então, o que é isso? Normalmente eu crio uma biblioteca, usualmente vai ser um arquivinho, né? Aqui no Python vai ser uma classe também, vai ter uma classe dentro desse arquivinho, e dentro dessa classe eu coloco, né? Essa lógica. Aí, o que acontece? Toda vez que eu vou usar esse código, que eu vou usar essa lógica de separar números pares e ímpares, eu venho e trago essa biblioteca para o meu programa. Eu falo, usa essa biblioteca, usa esse arquivo e usa essa classe específica desse arquivo, por exemplo. Eu quero usar só coisa de par ou ímpar ali, não quero usar números primos, por exemplo. Eu vou ganhando nesse ponto também, eu consigo otimizar falando exatamente o que eu quero usar, tá? Então, e aí, toda vez que eu vou usar, eu importo esse arquivo. Se esse arquivo, por algum motivo, o pessoal vai lá, começa a elaborar e melhora ele, toda mudança que eu faço dentro dele, que é o que eu chamo de interface. Então, eu vou criar uma funçãozinha, vou mostrar aqui a função de estatística de vocês, para vocês, o módulo de estatísticas para vocês, né? Eu vou lá e mexo dentro da função, mas a chamada, né, a interface de utilização dessas funções, desses recursos, ela continua igual. Então, eu sempre vou falar, separa ímpar de par, cria dicionário ímpar de par, e aí eu não preciso mudar meu código, eu só mudo a funçãozinha lá que chama ímpar par, né? Para ficar mais claro, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. Se eu quiser calcular a média, por exemplo, calcular alguns dados estatísticos, né, no Python, né? Essas funções estatísticas, elas não estão implementadas no core lá, no basicão do Python. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e importo esse arquivinho que eu falei, essa classe. Então, uma forma de fazer importar, vai aqui e fala que se eu tirar isso aqui, ó,
Supõe que eu quero calcular a média, né? E média, eu sei que em Python vai ser min, né? Então, se eu vier aqui, ó, já vamos começar, então, aquilo que eu queria mostrar. Suponho que eu quero calcular a média no Python. Como que eu faço? Me dá um número de números aí, né? Me dá uma lista, eu venho aqui, somo tudo e divido por 3, né? Mas será que alguém não pensou numa forma melhor de calcular isso? Será que não foi um negócio que todo mundo usa, né? Então, você vai lá no Google, né? Estatística, né? Média, cálculo. Vamos ver se agora dá certo, de média com Python, né? Ou no Python, né? Vamos ver se dá certo. Dessa vez tem que dar. Veio Stack Overflow e veio... Tem que ser... Python progressivo, você vai procurar aqui, você vai achar. Em algum momento, ó, Docs Python, ó. Docs Python, consegui. Não foi o primeiro, né? Quem souber inglês, eu aconselho sempre buscar... Você sabe que a média chama min, né? Põe min lá. Se não, você não sabe, ó. Primeiro resultado vai ser Stack Overflow, né? Programação orientada a Stack Overflow para alguns. E aí você procura aqui o que ele está usando para calcular a média. Tá vendo que não veio o problema específico, ó. Veio um negócio muito mais complexo. Eu não sei, ó, aqui não veio, né? Então você vai para o próximo. Você vai para o próximo até que em um momento você vai descobrir que cálculo de média, aqui veio, tá vendo? Já não veio algo legal, por isso que é bom procurar sempre que possível em inglês. E esse foi o primeiro resultado, ó. Média em Python, né? GitHub, a gente vai disponibilizar o nosso. Se der errado, eu já vou direto para estatísticas aqui. Float, média maior, cadê média? Ele calculou aqui também, tá vendo? Então é sempre buscar essa documentação. Vocês vejam que na minha busca do Google, ó, os 2 primeiros não deram certo, fui descendo, ó, achei aqui, ó, Docs Python, bem direto aqui, bem melhor, tá? Aí vocês podem também recorrer aos videozinhos, né? Hoje em dia tá muito mais tranquilo. Na minha época a gente pegava o Daytel em inglês e não achava o que queria ainda, às vezes. Mas veja que pelo quinto resultado aqui, né, ó, e aí eu foquei nisso, ó, docspython.org. Quando a gente for trabalhar com pandas, com NumPy, documentação do NumPy, documentação do pandas, daí por diante, tá? Então vem aqui, ó, estatísticas, né? Então a média, eu procurei média lá atrás, se não me engano, né? Estatísticas, aí procura aqui, ó, média, ó, tá em português, fechou, resolvido, ó. Então média aritmética do dados no Python é a função mins, ó, abre e fecha parênteses. Então vou lá, né, no meu código, certo? E venho aqui e escrevo, ó, criei, né, meus dados, ó, lista recebe 1097, né, por exemplo, e quero calcular a média, ó, vou fazer aquele lance lá, vou comentar tudo que eu não quero, né? Eu não quero que apareça agora, ó, comentar isso ele não vai executar no código, ó, tá vendo? Fazer na prática. Então fui lá, ó, lista 1097, média, não tem esse ST, min, lista, né? Então, se eu ler lá, né, se eu for aqui, você clica aqui em média, ó, min, ele te dá o exemplo, ó, passa uma lista, ó, você sabe que é uma lista, porque abre e fecha cochetes, né, com os valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, e ele vai calcular. Parece que dá certo. Vamos ver lá no nosso... Vai. Isso. Vamos lá. Aí deu erro, né? Deu erro, né? Pô, mas fiz igualzinho. A média recebe min. O nome média, né? O nome min, não sei se eu estou pronunciando correto, tá? Me perdoem. Não é definido. O que isso significa? Essa função não faz parte do básico do Python lá, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que importar, né? Uma biblioteca ou um módulo. No Python a gente chama de módulo. Então, eu vou lá no meu negócio, deixa eu ver se ele fala aqui, certo? Em algum ponto aqui... Eu não sei, eu acho que ele fala detalhes da função, alguns exemplos. Ele não tem, vou roubar aqui porque eu sei, mas aí... ele não, olha só, ele não está ensinando, né? Ele está ensinando a acessar as funções, mas eu vou falar para vocês, mas daí vocês irem buscando, tá? Então, se eu quero importar todo o módulo de estatística, o que eu faço? Eu venho aqui e falo, ó, import, certo? Estatísticas, e aí eu posso dar um nome para ele, né? Vou chamar de estatística, vai estatística, certo? E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo o arquivinho lá, toda a biblioteca de estatísticas do Python, que está lá dentro dessa biblioteca de estatísticas, e estou trazendo para o meu programa. Estou trazendo todas as funções, tá? Como que eu acesso isso? Eu venho aqui, o nome que eu dei para ela, se eu não fizer esse S, se não me engano, você tem que escrever statistics. Deixa eu ver, já vamos matar isso. Tá vendo? Ele ainda não fez, porque eu tenho que falar para ele que eu estou pegando esse min do statistic.min, tá vendo?
Então, aperto aqui, agora sim ele calculou, né? Print média. Ele calculou minha média, tá vendo? Fornecendo a minha lista, certo? Só que é chato também. Primeira coisa, é chato, né? Eu tenho que lembrar toda hora o número do módulo. Às vezes a gente tem módulo lá que tem, sei lá, 15 letras, os negócios grandes. Então, eu posso dar um nome para ele. Por exemplo, as iniciais, estatística aqui, né? Então, outra forma, né? st.média, ó. Também já acessou porque eu dei o nome, né? E é similar ao que a gente fez com lista, que eu punha ponto ali, ele vai chamar todas as funções dessa classe, desse módulo, certo? Essa aqui é a ideia. Então, a partir daqui, eu já consigo, né? Agora descomentar, acessar todas as funções dessa classe, desse módulo, a gente chama de módulo, desse módulo Statistics, certo? Então, aqui eu consigo, ó, por exemplo, ó, se eu vier aqui e fizer um st. Ponto, vamos compilar de novo para ele. Ponto. Oh, bonito. Peraí, vou tentar mais uma vez, pessoal. Quero mostrar para vocês as funções disponíveis. Senão não tem graça. Fez, né? Vamos ver se foi porque não rodou. Ah, agora sim, ufa, né? Então, se eu vier aqui, tá vendo? Eu tenho tudo que eu posso acessar dessa biblioteca estatísticas. Olha, eu tenho aqui, ó, média, alta, aí eu não sei o que, ó, mediana, média, moda, desvio padrão, variância populacional, desvio padrão populacional, daí por diante, tá, pessoal? Então, daqui eu venho, né, ponto média, consigo acessar tudo, né? Aí só para ir um pouco mais dinâmica, aí depois vocês vão testando aí nas suas IDEs. Então, aqui eu consegui. Então, eu calculei aqui, ó, média, desvio padrão, variância, mediana, né? Só que qual que é o problema de fazer assim? O problema de fazer assim é que aqui eu estou usando só 4 funções, né, do Python, que é a média, né, calculei a média, calculei a mediana, o desvio padrão e a variância, né? São essas funções aqui que eu identifiquei. E eu estou puxando todo aquele conjunto de funções que ele tem. No caso da estatística não é tão grande, mas a gente vai lidar depois com os módulos que tem muita coisa implementada. E aí dificulta de várias formas, né? Dificulta para você achar a função, dificulta para você... Aumenta, né, o tamanho do seu código, deixa mais ineficiente, daí por diante, né? Aqui eu estou usando o Google, né? Estou usando aquele que eu falei para vocês, né? Estou usando o Colab, então eu tenho bastante RAM, mas quem tem um computador aí menos ágil, no decorrer aí pode começar a complicar a vida de vocês. Então, uma forma aí, uma boa prática de programação, principalmente por conta disso, eu venho e falo exatamente o que eu quero imprimir, que é o que ele faz aqui. Na verdade, ele está fazendo aqui, está certo, né? Não está didático, né? Mas está certo, ele está falando para você, ó, sempre que você for imprimir um conjunto, né? Você fala aqui, ó, da biblioteca, ó, de frações, né? Importa fraction, né? Vou importar uma classe, aqui eu nunca mexi com fraction, uma função, né? Específica desse módulo chamado fraction. Similar aqui, né? Ele tinha uns outros aqui. Fazer o mesmo para decimal, né? De decimal, importo só esse decimal aqui que me interessa. E aí, para statistics, né? Acho que nossa, tem 2 entrando agora. Do statistics, eu posso fazer a mesma coisa. Então, ó, de estatística, né? Importa a função que eu quero, né? Min. Então, from statistic, import min. E aí, agora sim, eu consigo usar direto a função média, né? Sem recorrer àquele recurso lá de chamar direto toda a minha biblioteca de dados. Tem 2? E aí, de novo, ó. Aí eu tenho que fazer, né? Eu importei. Porque aqui, quando eu importei, ó, eu importei apenas... Eu sempre que chamo, tenho que chamar como ST, né? E aí, se eu quero usar o desvio padrão aqui da mesma forma, né, sem ter esse recurso, eu também tenho que importar. Então, eu tenho que importar todos, né? Importa min, importa... Aí eu venho aqui e importo. PST dev, né? O desvio padrão populacional, né? Aí já não dá erro mais. Eu consigo calcular, tá, pessoal? Então, só para... Por que ele imprimiu esse print médio aqui? De onde que veio?
Ah, porque eu não imprimi, ele está pondo, né? Ele está sugerindo, ó, nunca vi isso. Média, print, desvio, padrão. Tá? Não sei o que é esse print média aqui embaixo. Não. Ah, aqui, estava olhando lá embaixo, desculpa. Ó, aqui ele conseguiu calcular ó, a média e o desvio padrão, certo? Porque agora eu inseri aqui direto o PSTDF. Então, um recurso assim, vocês sempre, quando for usar algo muito específico do módulo, né? Vocês usam essa exemplo aqui, essa sintaxe, né? Então, são as duas formas aí da gente acessar os módulos. E claro, né? Vocês estão aprendendo, vocês aqui importa tudo, começa a testar, começa a mexer, depois vocês vão separando o que vocês querem usar, né? Também tem essa graça aí de recorrer a esse recurso aí, de aprender, né, na didática. Mas quando vocês estiverem fazendo aí um trabalho mais elaborado, é interessante. Economizar recurso é sempre importante. E fica claro, né, eu olho o código de vocês aqui, eu vejo isso, de cara eu já sei que vocês só vão calcular média e desvio padrão. No caso, é um programa muito simples, mas conforme a complexidade, né, do algoritmo vai aumentando, quanto mais intuitivo for essa informação, sem a necessidade, né, que ó, tá muito fácil aqui, eu não preciso vir aqui e escrever esse programa, calcula, só usa média e desvio padrão. Eu não preciso informar também para o meu eu do futuro, que não vai lembrar de nada que eu fiz, né? Ou para outra pessoa que vai programar em parceria. Hoje a gente programa tudo em parceria. O professor Rafael vai disponibilizar lá depois o GitHub, né? Então isso ajuda tudo que vocês disponibilizarem, tudo que a gente disponibilizar e tudo que a gente for interagir junto, né? Quanto mais claro, melhor. Isso aqui é uma boa prática também para isso, tá? Só um extra. São 7 horas, eu acho que eu acho melhor, esses exemplos que eu pus, deem uma olhada, vejam que vocês conseguem entender, a teoria foi dada, então o exercício vai ser só entender, né, deveria ser fazer, mas só entender por conta também da situação, e aí aula que vem vocês já podem ir tirando dúvida no fórum em relação a esses exercícios, tudo que tudo que a gente foi falando, ó, já foi dito, e aí pessoal, eu vou pedir para vocês ignorarem esses fors, quem não conhece, esses ifs, isso aqui, tá? Então, esse exemplo corretor ortográfico, esse exemplo aqui, só dá uma olhada mesmo no acesso, como esse dado está sendo acessado, e é interessante que no último vai ficar meio difícil. Dá uma olhadinha, pesquisa sobre o for, sobre o if, quem quiser, e veja o que vocês conseguem entender desse código, acho que é melhor, certo? Mas só para explicar o que cada um deles faz, para fechar, o primeiro, ele vai... Ó, tá vendo? Até que eu expliquei aqui, ó, ele vai verificar o número de ocorrências de uma letra, dado uma string, então vocês vão dar uma palavra. Ele vai contar e vai guardar num dicionário, né? Quantas letras tem nessa string. Tem uma falha aqui que ele conta o espaço em branco, mas tanto faz. E aqui eu criei um corretor ortográfico, eu tenho uma lógica, a gente criou, que dado uma palavra, ele vai criar um dicionário, tá vendo aqui embaixo? Que, ó, lógica de dicionário. Se eu digitar ão, ele sabe que é pão. Se eu digitar pô, ele sabe que é pão. Pan. Então, se eu erro na digitação, ó, queijo sem u, ele consegue, ó, via chaves, ele vai na chave e já recupera a palavra. É uma das lógicas aí de criação de dicionário. Então, se eu der uma string e transformar numa lista, tá? Então, aqui eu fiz também mais toscamente, para ficar mais fácil, né? Então, ó, pão de queijo é um trem bom, né? Com erro. Eu consigo, consultando esse dicionário, corrigir essa frase e depois gerar uma string, tá vendo? Pão de queijo é um trem bom. Então, isso aqui é um corretor ortográfico, tá? Então, é mais para vocês verem que vocês conseguem entender desse código, tá? Para quem sabe programação vai ficar mais fácil, a iteração e o if-else aí, né? Mas para quem não sabe, dá uma olhadinha aí, vai entendendo, olha lá atrás primeiro, né? Essa manipulação aí. E aí, na semana que vem, a gente já passa umas listas de exercícios para fixação. Da minha parte, tá? Hoje é isso. A extensão foi um pouco maior. A ideia é que os próximos encontros a gente leve até às 6h30. Chegue no limite certo. Lembrando que todas as aulas estão sendo gravadas, né? Mas a gente está cobrando essa presença na aula remota, que depois a gente vai elaborar melhor essa chamada, por conta da interface Moodle, interface Teams. E claro, né? Entrou, caiu a internet, teve um problema, a gente vai manejando. Então, vocês também informem a gente dos problemas. Professor Rafael, gostaria de... Bom, parabéns aí, Felipe. Acho que ficou bem claro o que você planejou, né, para apresentar. Teve bastante interação aqui.
Algumas coisas eu fui respondendo já no chat do WhatsApp, para poder facilitar, né, a fluidez da aula. Só um recado que o professor Adriano pediu para que eu repassasse para todos aqui, é que as pessoas que ainda não conseguiram acessar o Moodle, elas devem enviar um WhatsApp, né, de preferência, ou então um e-mail, para aqueles contatos que estão informados no e-mail que vocês receberam com as instruções, beleza? Eu dei uma olhada aqui, no nosso Moodle a gente ainda tem acho que 12 pessoas que não conseguiram acesso ao Moodle, então essas pessoas precisam entrar em contato aí naqueles contatos que foram passados no e-mail de instruções, para que possa regularizar o acesso e participar tranquilamente. Reforçando o que o professor Felipe já disse, nós vamos construir um GitHub, então, para disponibilizar os códigos, mas o Moodle é a nossa plataforma oficial, né? Então, tudo que a gente tiver de material, de aula ou de discussão vai acontecer via Moodle, por isso que é muito importante que vocês estejam sempre atentos, né, a todas as publicações do Moodle. Acredito que é isso. Quanto à continuação dessa aula, nós vamos falar sobre a persistência de dados, né? Tanto manipular arquivos quanto banco de dados, para poder, por exemplo, construir esse corretor ortográfico que o professor Felipe apresentou aí para a gente. Essa aula vai ser disponibilizada, então, em formato de vídeo dentro do Moodle, assim como o vídeo da instalação das interfaces de desenvolvimento, que vai ser disponibilizado também lá no Moodle, para instalar ou o Anacondas, ou o PyCharm, ou a IDE que você prefira. Até a aluna Júlia postou lá no fórum do nosso Moodle uma IDE que ela utiliza e que ela falou que é interessante e fácil de trabalhar. Peço que vocês deem uma conferida para que vocês escolham a melhor interface de desenvolvimento nas nossas aulas. Isso fica livre, né? Como o professor Felipe falou, cada um pode utilizar a que queira, mas nós estamos fazendo algumas recomendações. Acho que da minha parte é isso. Então, Felipe, pode continuar ou finalizar a aula. Microfone. Não, acho que da minha parte é isso. Não sei se vocês querem abrir aí uns 10, 15 minutos das perguntas. Não sei como foi a interação no chat. Dá para abrir uns 10 minutinhos hoje, né? A próxima a gente usar mais tempo para isso. E acho que a gente pode fechar, né? As questões, o Rafael aí já finalizou muito bem. Alguém... Tudo bem? Boa tarde, fazer professor. 10 minutinhos? Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Parabenizar pela apresentação, foi bastante informação, mas foram bem claras. Algumas partes, outras a gente vai estudar para absorver o conteúdo ministrado. Eu queria saber se toda sexta vai ser aulas síncronas, ou foi essa só a parte? Isso, a aula é toda sexta, aula síncrona, das 5h30 das 17 horas às 18h30, tá? Isso aí foi como a gente planejou, tá? Que é para ter um aproveitamento. O formato, né? Isso aí é questão da pandemia, né? Esse curso ele não foi... A gente gostaria, né? Mais para frente evoluir ele para um EAD, para ficar mais disponível, mas a gente está no formato remoto, né? Que inclui essa presença, tá? E aí, lembrando, as aulas estão gravadas, né? A gente tem a presença, né? Que vocês têm que assistir, mas deu qualquer problema, vocês vão ter acesso a esses vídeos depois também. Entendi. Obrigado, professor. As ordens. Mais alguém? Acho que o primeiro dia é muita informação, para alguns é básico, para os outros é meio avançado, mas de qualquer forma tem que digerir, né? Então, acho que a gente pode encerrar hoje, que todo mundo quer jantar, quer ir por happy hour já. Sextar, né? Vamos sextar. Eu tenho aula amanhã, sábado, mas tudo bem. Mas é isso, muito obrigado aí, pessoal. Se não tiver mais nenhum recado do Adriano, do Rafael, acho que a gente pode encerrar. Hein? Não, tudo tranquilo. Só agradecer, só a presença de todo mundo. Perfeito. Vou parar a gravação.